Ao vivo, ok, então vamos verificar como é que está o nosso sinal de áudio, são 18 horas e 3 minutos, estamos mais uma vez aqui na entrevista com a Tatiana Switch, vice-prefeita da cidade de Araucária. Deixa eu verificar como é que está o meu áudio aqui, o nosso sinal de internet para transmissão. Hoje, em mais uma entrevista surpresa, vamos falar sobre municipalidade, vamos falar sobre políticas públicas, mas vamos falar também sobre a pré-candidatura de Tatiana Switch, a deputada estadual aqui no Paraná. Deixa eu só verificar como é que está o nosso áudio. Deixa eu verificar aqui. Vice-prefeita da cidade de Araucária. Tá ótimo. Então, tá ok? Perfeito, né? Então, estamos com a Carmen Brito aqui nos bastidores também acompanhando. Daqui a pouquinho eu vou estar mandando para vocês também o nosso link para você também divulgar para outras pessoas. Vamos mandar para os grupos aqui da cidade de Araucária. Tá com um pouquinho de chiado? Tá com um pouquinho de chiado, mas nós estamos na casa da Tatiana e a casa tá fluindo, né? A casa da Tatiana. Boa noite, Tatiana. Tudo bem com você? Tudo bom. Então tá bom. Já vamos só passar o link para vocês, tá bom? Para que vocês possam acompanhar e já vamos falar com a Tati nesse momento, nessa live extraordinária da noite. Então deixa eu só passar para um dos grupos aqui, só um segundinho só. Está sendo feito mais café, inclusive, acho que é o barulho da chaleira. Vamos lá, ok, então já mandei para um dos grupos. Então, para não ser mais deselegante do que eu já estou sendo, agora sim, oficialmente, eu vou dar boa noite mais uma vez. Tati, tudo bem? Tudo bem, Alex? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por nos receber para mais um café aqui na tua casa. A gente chegou meio que de surpresa, justamente para a gente estar conversando um pouquinho com a Tatiana a respeito do que vem acontecendo na cidade de Araucária. E é verdade que você é pré-candidata a deputada estadual? Pré-candidata a deputada estadual. Sábado a gente vai ter certeza se eu vou ser ou se eu não vou ser, que vai ter a convenção do PL do Novo. Uhum. Então lá vai ser decidido se você ou se eu não vou ser. Muito bem. Mas é um fato que vai ser inédito para a cidade de Araucária, porque você é uma mulher que já passou pelo Legislativo, agora está no Executivo e tem uma vida política extremamente ativa. É um fato histórico, né? Porque a nossa ex-prefeita, nossa ex-vice-prefeita, a dona Hilda, ela simplesmente só assumiu o cargo como vice-prefeita. Você já foi vereadora e agora vice-prefeita. É uma satisfação estar sendo pré-candidata nesse momento? Com certeza, eu sou a única mulher do município, Alex, a ter passado pelo Legislativo, estou no Executivo e ser candidata sou pré-candidata a deputada estadual pelo município de Araucária. Então, para as mulheres, isso é de uma grande valia. Eu sou muito feliz por estar representando as mulheres aqui do nosso município. Muito bem. E me diga uma coisa, Tatiana, uma coisa que muita gente quer saber. Você é vice-prefeita, não é? Você começou o mandato junto com o Gustavo, junto com todo esse time. Por que sair pré-candidata nesse momento? Por que você, ao invés de continuar... Muita gente me perguntou isso. Eu falei, vou perguntar então para ela. Só ela pode responder. Por que sair pré-candidata agora? Então, Alex, você está vendo a minha situação aqui no município. Sim. Né? Eu fui candidata lá com o Gustavo em 2024, pedi voto para ele, pedi voto para mim. Entrei na casa das pessoas prometendo, pedindo, falando que ele seria uma gestão diferente, mas não aconteceu. É uma gestão que não está acontecendo, é uma gestão que está parada aí, está cheia de problemas, e eu não tenho voz, não tenho vez. O próprio Gustavo falou que eu não seria uma vice de enfeite, que eu seria uma vice participativa, e isso não aconteceu, né, nos últimos aí quase um ano e meio aí de gestão. Então, lá no Legislativo, lá na Assembleia, eu consigo ser a Tati que eu sou, que eu fui lá na Câmara dos Vereadores aqui em Araucária, lá vou ter voz e vou ter vez para defender os interesses da Araucária, para defender os interesses das pessoas e para defender a Araucária. Não sei se você sabe, só para complementar, só um pouquinho que está tocando o interfone aqui. Fica tranquila. Tá chegando mais gente aí. Então tá bom. A Araucária tem uma queda considerável de arrecadação. E o prefeito já deveria ter feito um estudo dessa queda de arrecadação, porque ele sabia dessa queda de arrecadação. E até agora nada foi feito. Então a gente precisa do governo do estado, junto com a prefeitura aqui, para que a nossa cidade não afunde, para que a nossa cidade não tenha grandes problemas, igual nós já estamos vendo agora nessa gestão do Gustavo. Mas fora essa questão, né, do orçamento, a gente percebe que a gestão do Gustavo, a gente vai falar da pré-candidatura, vamos falar um pouco de municipalidade, mas a gente percebe que
até no pagamento de contas existe um pouco de desestruturação. A população pergunta muito, sabe, Tati, é erro de cálculo ou é má administração do financeiro? Você arrisca um palpite? Uma É a resposta? má administração do Gustavo. Do Gustavo. Ele é o prefeito. Ele é o prefeito, ele que tem que assumir toda a culpa, né? Eu sempre falei para ele, falei, Gustavo, se der certo, foi você e eu. Se der errado, é você e eu. Só que como eu não estou na gestão, então se der certo é o Gustavo e eu acho que os secretários têm que trabalhar para dar certo. Sim, E o prefeito, uma vez, o Luizão me falou na campanha, quando eu era candidata a prefeita. sim. Eu falei, Luizão, você saiu lá de Pinhais com 95% de aprovação, né? O que você fez para a cidade de Pinhais dar certo? E ele falou, Tati, é colocar as pessoas certas nos lugares certos. E se eu fosse prefeito, eu faria isso. Colocava os secretários certos nos lugares certos. Porque eu não sei tudo, você não sabe tudo. E as pessoas são assim, né? Nós somos limitados. E não tem nada demais nisso. O Gustavo é limitado. Mas o que ele deveria ter feito na gestão? Colocado os secretários certos nos lugares certos. E ele não fez. Ele fez e faz, como na última entrevista eu falei para você, e falo isso com maior tranquilidade, ele faz uma gestão para os amigos da praça, do clube de campo. E da Essa pescaria? gestão. E da pescaria. É que daí é da praça ou do clube de campo que vão para pescaria. Mas, e não é, a gestão não é para os meus amigos. Eu tive 4 cargos, agora eu tenho 2 cargos. Eu não tenho nenhum parente, nenhum amigo meu está comigo como meu assessor. São pessoas técnicas. E é isso que o Gustavo deveria ter feito e ele não fez. Agora me diga uma coisa, quando você fala, né, que você, e a gente percebe isso, a gente ouve isso, né, de você, dentro desse período de 2026, houve uma mudança, uma desestrutura muito grande por parte do governo com relação à sua gestão. Você como pré-candidata, né, uma das plataformas seria lutar sobre essa violência na política contra a mulher, essa misoginia, esse machismo, porque a gente percebe que você passa por alguns perrengues no município e que tem muito mais características machistas do que políticas. Com certeza. Porque politicamente acho que não tem muito o que falar, né, Tatiana? Sim, eles não têm nada. Sendo que o Robson Furman não fala nada da Tati como política. Ele fala da minha vida pessoal, que ele criou na cabeça dele, que ele inventa e que ele acha, que ele cria, mas fala da mulher, da pessoa. Não do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Eu passei na educação, Alex. Tive problemas, claro, é a maior secretaria, né? Nunca tive tido uma experiência como secretária ou como gestora de uma pasta tão grande. A Araucária tem praticamente quase mais de 5 mil funcionários diretos e indiretos na educação. Sim. E mesmo assim eu consegui fazer. No começo eu tive um problema lá, depois eu vou te contar por quê, na educação. Mas depois, no segundo semestre, a gente conseguiu trazer os professores para nós e conseguiu melhorar ali a educação. Sendo que os níveis de alfabetização a gente ganhou até, aumentou no último ano. Foi da nossa gestão. Né? Até a questão dos uniformes foi a nossa gestão. O kit escolar foi a nossa gestão. A merenda, com 2 merendas por dia, né, no período ali, no meio período. Agora a criança, quando entra, tem uma refeição, depois tem mais uma. Foi na nossa gestão. Depois do que eu saí, não teve nenhuma licitação. Não teve nenhuma um diferencial na educação. Todos foram na minha gestão enquanto eu secretária de educação. Todos foram. Perfeito. Tatiana, o pessoal está pedindo para aproximar um pouquinho mais a câmera. Deixa eu só explicar para vocês. É que vocês não estão vendo o que a gente está vendo aqui. Tem 3 câmeras posicionadas, né? Então tem 2 no perfil da Tati, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, mais no Jornalismo Verdade. Temos algumas pessoas por trás, então nós não vamos mexer na estrutura que está. Depois a gente vai fazer os recortes, vai dar um ganho no áudio, vai dar um ganho de iluminação, né? A gente está num ambiente, na verdade, que é um ambiente doméstico, um ambiente residencial. Quando eu conversei com a Tati para ela nos dar uma entrevista, foi até em função também da fala de Clodoaldo Cizenando ontem na live da noite, onde ele mencionou por alguns momentos ali o nome da vice-prefeita dentro do atual quadro político do nosso município, o que para mim foi uma surpresa, tudo o que ele contou, Tatiana, porque até então todo mundo imaginava que você era a vice-prefeita escolhida, inclusive pelo Gustavo. E ontem, Clodoaldo, durante a fala dele na entrevista, ele disse que, na verdade, o Gustavo nunca te quis como vice-prefeita. E aí foi atrás do Walter, foi atrás do Manuel, do Pedro, do Joaquim, mas não queria a Tati. Foi uma surpresa para você isso? Foi, eu nunca imaginava. E eu descobri isso há poucos dias atrás também. Uhum. E
foi quando eu conversei com o professor Walter, que até o Popular colocou uma matéria que eu, enfim, fiz as pazes com o Walter. Na verdade, eu não tive nenhum problema com o Walter. A gente tinha ali Vocês nunca brigaram? Não, a gente nunca brigou, né? Eu achava que ele queria o meu lugar enquanto vice-prefeita. Ele achava que eu tinha ficado, né, tinha ficado bravo com ele por causa disso. Aham. Quando eu fui descobrir, que eu fui conversar com ele, né? Depois da matéria do Popular, a gente foi conversar. Falei, vamos, Walter, vamos entender o que está acontecendo, o que aconteceu. Eu nunca tive problema com você, nem você teve problema comigo. E ele me contou, para minha surpresa, que o Gustavo, na campanha, um pouco antes das convenções, ele procurou o Walter, junto com a sua assessora, chamou o Walter no escritório dele e falou, Walter, eu não quero a Tati. Eu não quero que ela seja minha vice-prefeita. Eu quero que você seja meu vice-prefeito. Você aceita? O Walter falou, olha, Gustavo, se você quer e se o grupo me aceitar, tudo bem, eu vou, se for para ajudar o grupo. Né? Mas não quero nenhum problema com a Tati. Ele falou, não, não. Você venha comigo, fale, só que não fale para ninguém que eu te procurei. E daí ele chamou o Clodoaldo, isso quem me contou foi o Walter, depois o Clodoaldo me confirmou a mesma versão, os dois contaram, e falou assim, Clodoaldo, converse com o Walter, e eu quero que o Walter seja o meu vice-prefeito, porque eu não quero a Tati. Até então, tudo bem, Alex. É uma escolha, é um direito do Gustavo não me querer como Mas por vice-prefeito. que ele não queria você? Eu não sei, nunca tive problema com o Gustavo. Nenhum. Nunca. Até hoje eu nunca tive problema com o Gustavo. Eu sempre Mas respeitei será que ele. teve dedo do Coruja, do Bodão, de alguém do Não, partido? não. Até vou defender o Bodão, o Robson Furma, com o Coruja, que eles me queriam como vice-prefeito. Eles me Entendo. queriam. Quem não me queria era realmente o Gustavo. Ele não me queria. Mas ele devia ter chego pro Robson Furma e pro Coruja e falar assim, ela eu não quero. Me achem outro vice, mas ela eu não quero. E tá tudo certo. Eles tinham que Desde ter. que fosse anunciado lá Claro, atrás. não por trás, não feito ele fingir. Aí o que aconteceu? O Robson Furma com o Coruja brigaram com o Clodoaldo, quase foram a vias de fato, numa reunião. O Eu fiquei, o o Robson, Gustavo, não, o o Robson Robson, o com o Clodoaldo. Coruja, porque acharam que o Clodoaldo que tinha ido atrás do Walter, Olha quando só. na verdade quem foi atrás do Walter foi o Gustavo. Ele foi atrás do Walter. Ele foi e pediu para mim não falar nada. E daí teve uma reunião e o Gustavo, em vez de defender o Clodoaldo, porque os dois queriam brigar com o Clodoaldo ali, porque acharam que o Clodoaldo que tivesse ido para atrás do Walter, Aham. o Gustavo não falou nada, ficou quietinho, sabe? Ou seja, e tudo isso você ficou tendo ciência há Agora é pouco tempo, quanto tempo mais ou menos? Um mês? um mês e pouquinho. Eu acho que um mês atrás. Ou Porque seja, quando eu estava lá no PL, até aham. um deputado falou para mim, Tati, procure o Walter e converse com ele que vocês dois têm coisas para se acertar. E daí vem aquela coisa do popular ali do Clodoaldo, não, que a gente se acertou, eu e o Walter, né, a gente tinha Aham. se acertado, e daí a gente se conversou e a gente se entendeu o que tinha acontecido. Então o problema ali não. Você se sentiu usado em algum momento como um agente político, como mulher? Porque, veja bem, existe uma diferença gritante em ter mulheres participando da política. A Carmen Brito aqui do meu lado, ela sabe disso, né? O pessoal que está aqui nos bastidores também sabe. A mulher tem uma força muito grande, né? Apesar de mulher normalmente não votar em mulher, a presença feminina ela é muito importante no cenário político. Você tem uma ideia de quantos votos você deve ter puxado na campanha do Gustavo nessa eleição? Eu vou te falar que eu fiz a diferença, isso eu tenho certeza. Na eleição passada, em 2020, eu fui vice do Zezé, a gente Aham. fez ali 16 mil votos, quase 17 mil. E nessa eleição que que eu não estava de vice do Zezé, o Zezé fez quase 7 mil votos. Então, algum peso eu tive na eleição do Zezé. E algum peso eu tive na eleição do Gustavo. E a nossa eleição agora, Alex, foi a mais difícil da história da Araucária. Eram Sim, 10 candidatos. O ISAM estava com uma aprovação lá mais de 90%. verdade. E a gente conseguiu ganhar de todo mundo. Então foi uma eleição muito difícil. Foi a eleição mais difícil da história da Araucária, foi a nossa. Então eu tive o meu peso. Se o Gustavo não reconhece isso, o Robson, agora eu vou defender o Robson e o Coruja. Eles entenderam isso, porque eles sabiam que tinha que ser uma mulher e que tinha que ser eu, que não tinha outra pessoa. O Gustavo foi atrás da Belkis, ele foi atrás da Marja, ele foi atrás da Amanda. Ninguém aceitou ser vice pra ele, Alex. Ninguém acreditava no Gustavo. Ninguém. Eu acreditei no Gustavo. Eu acreditei. Mas mesmo assim o Gustavo não acreditava em mim. Mas cada um faz o que acha certo. Não quero ser o advogado do diabo, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Será que se não fosse a Tati como vice,
Será que o Gustavo teria ganho essas eleições? Olha, Se não quiser responder, não responda, mas é uma pergunta importante. como que fala? Eu não posso ser. Como que fala? Eu não posso ser. Injusta? Não injusta. Eu não posso querer me achar. Prepotente. Prepotente. Mas eu tenho certeza que o Gustavo não teria ganho. E isso quem fala é o próprio marqueteiro dele, que foi o Júnior. E as pessoas, e todas as pessoas que estão em volta falam. Se não fosse, se eu não tivesse com ele, não teria ganho. Vamos falar um pouquinho sobre a pré-campanha, para não ficar só dentro da municipalidade, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre outros assuntos. Posso conversar contigo sobre as funcionárias da Producerve daqui a pouco? Pode. Pode? Uhum. Então eu vou até mandar mensagem para elas aqui agora, também para elas acompanharem a tua live, tá? Deixa eu puxar aqui no grupo para a gente estar puxando isso daqui. Cadê? Ó, daqui a pouco a vice-prefeita vai estar comigo na live, já estamos na live, e ela vai estar falando sobre essa questão da Producerve aqui. Daqui a pouquinho já estou ao vivo, é só entrar para participar. Então, o que eu quero deixar claro para você é o seguinte, né? Hoje, como pré-candidata, né? Perdão, como pré-candidata a deputada estadual, uma vez calada no governo do Gustavo Botokoski, o que você acha que pode agregar para o município tendo um deputado, uma deputada no caso, Tatiana Suíte, lá na Assembleia, caso, claro, passe pela aprovação, se torne candidata e chegando até a LEP? Então, Alex, Araucária é uma das cidades mais importantes do Paraná. Araucária é a segunda em arrecadação, às vezes terceira em arrecadação, e é uma cidade que não tem retorno do Estado. Vou te dar um exemplo. Araucária é a única cidade do estado do Paraná que as escolas têm dualidade. O que é dualidade? O município cede escolas, os prédios próprios, para o Estado. E o Estado não dá nenhum retorno, não dá nenhuma contrapartida para isso. É a única cidade do estado do Paraná e uma das cidades mais ricas do Paraná. Araucária, faltam vagas para alunos do ensino médio. Uhum. Tem aluno do ensino médio que estuda que mora no Capela Velha, que mora ali no Campina da Barra, no Costeira, por exemplo, e estuda lá no Tomás Coelho. Verdade. Porque não tem vaga. Bem verdade. Gente, isso é um absurdo. Aí fala, porque a prefeitura dá transporte. Mas como que você vai deixar um adolescente de 11, 12 anos pegar um ônibus sozinho para ir até o Tomás Coelho e voltar para o Costeiro? É inadmissível. Mas por quê? Porque os políticos da Araucária nunca foram atrás do Estado para que o Estado fizesse a sua parte. E isso, como deputado, eu preciso fazer. Que o Estado faça a sua parte e ajude a Araucária a ser uma cidade muito melhor do que ela é. Que a Araucária, ela contribui muito para o Estado. Então a gente precisa que o Estado devolva. Só que a gente precisa de um deputado, tanto estadual quanto federal, que brigue para isso. Eu sinto que quando chega o período pré-eleitoral, aliás, não eleitoral, período pré-eleitoral e o que antecede o pré-eleitoral. Sabe aquele um ano antes, né? Todo mundo vai bater na porta de um deputado, aí vem uma emenda parlamentar aqui, vem 500 mil ali, vem 1 milhão ali. Isso, no meu ponto de vista, é um band-aid para um tumor de câncer. Porque aquele deputado que manda uma emenda, né, para um vereador aqui em Araucária, ele não está fazendo a diferença no oceano de problemas que nós temos aqui para resolver. Araucária é um município bilionário, né, na sua arrecadação, não é verdade? Nós temos aí uma cifra de 2 bilhões, é isso? Por ano, para ser administrado. Mas nós não temos, na verdade, um deputado que represente Araucária na LEP, né? E aí, nesse momento, aparece deputado de tudo que é partido passando por aqui e fragmenta muitos votos do nosso município. E a gente sabe que por lei não, né? Por tradição, se você tem um município que tem um deputado estadual ou federal, ele puxa para a sua cidade essa representatividade, e principalmente em obras, né? Em benfeitorias. Vamos dar um exemplo bem perto nosso aqui, Fazenda Rio Grande. Sim. Fazenda Rio Grande é uma cidade que eu acho que não tem... Só me confirma aí quantos anos tem Fazenda Rio Grande, fazendo favor, acho que não tem 30 anos Fazenda Rio Grande, se eu não me engano. Tem um deputado estadual e um deputado federal. Olha o desenvolvimento de Fazenda Rio Grande e olha o nosso desenvolvimento aqui sendo bilionário. Verdade. Né? Então, assim, nós precisamos sim de um representante aqui de Araucária para fazer com que Araucária seja uma cidade realmente com o bilhão, com as cifras que ela dá para o Estado. A gente precisa trazer para cá as coisas, né, infraestrutura, saúde, educação. 36 anos, ó. 36 anos. E é muito mais desenvolvida, tem muito mais empresas, está crescendo muito, muito mais do que Araucária. Araucária tem
O parque industrial é o maior do sul do Brasil. O maior do sul do Brasil. Está desenvolvido, mas a gente precisa aumentar. A gente precisa fazer com que o comércio melhore. Verdade. A gente precisa fazer com que os pequenos e médios também tenham estrutura. O nosso comércio aqui, a gente sabe, eu fui comerciante, né? Desde o ano passado eu não sou mais, mas eu fui comerciante por muito tempo. Eu sei das dificuldades que tem no comércio. Até na campanha eu falava com o Gustavo, Gustavo, a gente precisa estruturar o comércio, precisa melhorar o comércio, porque o comércio tem muita dificuldade aqui, o pequeno e o médio, sabe? O micro, o pequeno e médio. Mas a gente colocou, a gente não, ele colocou um secretário lá de desenvolvimento econômico, não dá nem aí para nada. Porque ele só quer saber de combustível. Petróleo, combustível, petróleo. O petróleo e combustível já está concretizado no nosso município. Dá para melhorar? Claro que dá. Mas eu sempre falei para eles, nós precisamos melhorar o nosso comércio. Porque agora, com a mudança de tributação, a gente vai começar a receber conforme a gente consome, não conforme a gente produz. E a Araucária consome muito pouco. Então a gente precisa melhorar o consumo. Só que eles não estão preocupados com isso. Aliás, é muito fácil a gente observar que mesmo já com o shopping aberto, agora vem o Vértice, né? Que vai ser um segundo shopping que a Araucária vai ter, no antigo prédio que seria a Santista, né? Uhum. Ainda assim, tem muita gente que sai de Araucária para ir para os shoppings de Curitiba, por causa do cinema, praça de alimentação ou grandes marcas. Falta também um pouco de conscientização do próprio araucariense para gastar em Araucária, não falta? Mas falta incentivo do poder público também. Eu falo assim, ó, eu entrei na política, Alex, por um propósito. Porque a política, eu acredito que a política ou você melhora ou você piora a vida das pessoas. Verdade. A política serve para isso. Eu entrei para melhorar a vida das pessoas. E os políticos que passaram aqui por Araucária, infelizmente, eu não estou Criticando ou falando mal. mas a realidade, o que aconteceu, ninguém se preocupou com a Araucária do futuro. Porque a Araucária sempre teve muito dinheiro. Sempre teve muito dinheiro. Então, ninguém estava preocupado com nada, ninguém estava preocupado se a Araucária daqui 10, 20 anos ia ter ou não ia ter. Eles estavam preocupados com o hoje. E o político não pode se preocupar só com hoje. Ele tem que manter o hoje, mas ele tem que pensar daqui a 10, daqui a 20 anos. Você, enquanto vice-prefeita, uma mulher engajada na política, há quantos anos já, Tati? Já faz. Eu tô na política há 9 anos. 9 anos, né? 10 anos. 10 anos. Você, com esse conteúdo todo que você tem, com essa perspectiva de querer agora chegar numa Assembleia Legislativa, você acha que hoje, dentro dessa representatividade que a Araucária precisa ter, junto à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o papel da mulher ainda ele é pequeno? Você acha que nós temos ainda pouco espaço para a mulher na política? Tem pouco espaço, muito pouco. Na Assembleia Legislativa, dos 54 deputados que tem lá, se eu não me engano, 10 são mulheres. A Araucária, dos 13 vereadores, dos 15 cargos públicos eletivos que a gente tem aqui, só tem eu. E eu fui calada. Eu fui silenciada nessa gestão. Então a mulher está muito menos, né, com poder, do que ela merece. Só que essas eleições as mulheres vão surpreender. Você vai ver como na Assembleia vai ter mais deputadas, vai ter mais na Câmara também. Pena que, né, no Senado a gente não tem, mas a gente tem 2 grandes nomes, que é o Deltan e o Felipe Barros, que são 2 pessoas excepcionais, são nomes de peso, e são pessoas que defendem as mulheres. Tanto Felipe quanto o Deltan. Eles defendem muito as mulheres. Araucária é conhecida como uma cidade machista, misógina. Semana passada eu entrevistei via Meet o Dr. Eduardo Krieger, na Delegacia da Mulher, e eu fiz essa pergunta para ele, e ele falou que, de acordo com os índices de violência doméstica, dentro daquilo que a Delegacia da Mulher atende, ele pode classificar que a Araucária realmente tem uma característica muito machista, né? E a gente tem percebido, na verdade, que a mulher, quando ela entra nas redes sociais para dar sua opinião sobre política, ou para se manifestar, ou para criticar, ela geralmente acaba apanhando. Carmen Brito está aqui nos bastidores, que não me deixa mentir, né? Mas bate também, né? Bateu, levou, né? A Dan Maia já passou por isso, outras pessoas também já passaram por isso. Seguidoras da nossa página se manifestou, são perseguidas, né? Tatiana Suíte, enquanto mulher dentro dessa gestão, continua perseguida? Vou te falar uma coisa, Alex. Em 2017 eu fui vereadora. Foi. E eu era oposição ao prefeito Issan. Sim.
E agora, né, eu sou situação, claro, nessa situação, estou junto com o prefeito ali, mas agora estou sendo muito mais perseguida de quando eu era vereadora, oposição ao prefeito Issan. Lá eu batia, eu falava, sempre fui muito. Não sei se você me acompanhou, né? Acompanhei. Eu sempre fui Você me muito. colocou em dúvida na época, inclusive. Mas assim, eu sempre me posicionei, sempre me posicionei. Mas se hoje eu encontrar o prefeito Issan em algum lugar, eu converso com ele, eu falo com ele, sem problema nenhum. Sabe qual foi a maior polêmica da tua época? Tu lembra? Eu lembro. Da calça? Da calça. Da calça. Eu lembro porque você ficou indignada, a Tati, ela foi para uma sessão plenária com a calça, que era muito mais moda naquela época, né? Que toda Hoje não, né? rasgadinha, Hoje né? não é mais moda, não. Hoje já passou a moda. Não, mas tá voltando. Tá voltando só? Tá voltando. Mas assim, então ela tava com aquela calça jeans rasgada, né? Que era moda naquela época, né? E você foi alvo de crítica, de comentários machistas, que aquilo não era roupa para ir na Assembleia Legislativa, aliás, Na perdão, na Câmara. Câmara Municipal para trabalhar. Como que Oi? era o nome do. Como? Aham, como que era o nome dele? Que me mandou o bilhete? Como que era? Como que era? Pode falar, se É, lembrar. eu esqueci o nome dele. A Mas Tati, a sabe que Tati, ela foi. hoje, se a gente se encontrar hoje, a gente já conversou. Mas será que se você entrasse com uma calça dessa na prefeitura num dia lá para atender a população, seria criticado por causa da calça ou por ser mulher? Ah, por ser mulher, né? Então não era calça o problema Não, o naquela problema época. é mulher, ser mulher. Mas eu conversei, esqueci o nome do senhor. Até a gente conversou, a gente se entendeu depois. Ele também entendeu o machismo dele, o preconceito, e ele reviu o posicionamento dele, inclusive, sabe? Mas assim, eu vou te falar, depois daquele dia lá, nem meus filhos deixaram usar mais a calça rasgada. Mãe, pelo amor de Deus, não use mais a calça rasgada. Você vê, Mas olha, muita coisa mudou também da Tati daquela época para hoje, né? com certeza. Eu lembro que naquela época a Tati fez uma pergunta. Olha só, Cleiton, né? Esqueci teu nome, desculpa. A idade vai chegando, é um problema, viu, meu filho? Mas assim, naquela época a Tati fez um comentário a respeito das doações na época do Covid, Aham. que estávamos recebendo muitas doações, e foi uma grande articulação que o Jardim Israelense fez naquela época da associação, e foi a primeira vez que eu falei numa sessão plenária, eu fui prestar contas, né, de tudo aquilo que apareceu, né? E eu lembro que quem me provocou com relação a isso havia sido a Tatiana, mas não por maldade, mas por uma questão política, porque também estava para chegar o período eleitoral. Viu? Mas, Alex, qual que é o papel do vereador? Principal papel. Fiscalizar, É fiscalizar. Não é fiscalizar. passar a mão na cabeça do prefeito, na cabeça dos secretários de ninguém. Coisa que agora estão sendo uns vassalos, né? Pois é. Porque Pois o que está acontecendo hoje em dia na nossa Câmara? Eu vou dizer para você, eu acho que é mais do que vassalo, tem situações ali na Câmara Municipal que eu percebo que se o Gustavo entrar no Passaúna para tomar um banho, acho que uns 10 morrem afogados. Então, desculpa, mas estão pendurados ali de tanto puxar o saco. O Câmara, eu não consigo entender, porque tudo é parabéns, é parabéns, é parabéns, como se a gestão não tivesse problemas. E ter problemas está tudo bem. Nenhuma gestão é perfeita, sabe? Agora, ignorar os problemas, passar pano e fazer de conta que está tudo bem, enquanto nós temos problemas na saúde, enquanto nós temos problemas na educação, enquanto nós temos problemas de estrutura, uma gestão que não consegue entregar um projeto de obra pública, né? Nós estamos aí com 1 ano e 6, 7, não, é 1 ano e 6, 2, não, 7 meses. 1 ano e 7 meses de gestão, não tem uma obra do Gustavo, né, que tenha começado. Então só tem promessa, promessa, promessa. Então problemas, tudo bem. Agora falar que não tem problema é um problema quase psiquiátrico, porque era o cara que tá pegando fogo, né, Tati? Tá pegando fogo. Mas assim, tem vereadores muito bons ali. Tem. Muito bons. Mas a grande maioria que fala parabéns, 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 é complicado, né? Porque Muito o vereador complicado. recebe para fiscalizar. Ele não recebe para parabenizar. Daí sabe o que eu fico assim? Eu olho assim, umas coisas assim, umas postagens dos vereadores, eu falo, eu não acredito, Alex. O vereador fazendo propaganda pro prefeito. Verdade. Nossa, o kit escolar, o material escolar. Viu? O vereador não é garoto propaganda da prefeitura. Quer ver o pessoal ficar bravo agora comigo? Ah, Vou te fazer uma pergunta. Você responde? depende, né? Não me No, deixa aqui numa situação, pelo amor de Deus. Ah. no projeto, na iniciativa do material escolar e do uniforme escolar, que hoje está sendo entregue, foi entregue nas escolas, tem DNA da Tati? É o DNA 100% da Tati. Agora me fale uma coisa. Se eu fosse secretária de educação ou prefeita, eu não entregaria o kit agora. Sabe por quê? Uhum. Todos os pais já compraram material escolar para o ano. Por que eu vou entregar material escolar agora e vou entregar material escolar lá em fevereiro?
Não tem, me desculpa, o uniforme sim, você entrega o de inverno agora, depois no final do ano você entrega o de verão, ano que vem, tudo bem. Agora o kit escolar, não tem por que entregar o kit escolar. Ou entregasse só a mala. Mas eu vi muita fotinho, se eu estiver enganado, me corrijam. Eu vi deputado posando para foto junto do material escolar, Ah, garoto propaganda do né? prefeito. Então, Ah, quer dizer, e vou dar nomes aqui, né? Porque afinal de contas, na hora de falar do meu nome, ninguém pensa, né? Tava aí o Alisson Vanche tirando foto com material escolar do município de Araucária e ele é pré-candidato a uma reeleição. Então, quer dizer, eu não consigo mas entender. foi ele que fez, ele que deu dinheiro, por que ele tá tirando foto? Ah, ele veio visitar no evento de Ah, entrega. Isso é um absurdo, entendeu? Além de não termos deputados efetivamente do município, veio um caboclo lá de Fazenda Rio Grande para tentar aparecer na foto, né? Fazer cortesia com o chapéu alheio e de um projeto, de uma iniciativa que começou lá com a Tati. e outra coisa, eu não sei se essa época até tem que ver se pode isso. E outra coisa, eu vou fazer um levantamento, que esses dias eu perguntei para o secretário de Finanças quanto de emendas de deputados tinham vindo para a Araucária ano passado e esse ano. Eu não vou lembrar agora, Alex, mas assim, tem um monte de vereador que posta, fulano mandou emenda, não mandou. A emenda não chegou aqui. Foi igual o cheque do Ratinho, que o Ratinho aqui, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões, E que eu cadê? gostava. Cadê os 100 milhões? Não veio? Não veio. Capaz. É que não tem projeto. É que não fiz, o Bodinho não fez o projeto. Não tem projeto. Para entender você que está nos acompanhando, não é um dorama, né? Não é uma série do Netflix. Quando a gente fala em Bodão e Bodinho, o Bodão é o secretário de governo, Robson Furmo, e o Bodinho é o Marcelo, né? Marcelo Furmo. Que é o filho dele que trabalha na prefeitura. Então, assim, quando a gente fala que não tem projeto, é porque não tem projeto. E a gente vê uns negócios, né? Outro dia um vereador lá do Capela Velha falou que quer trazer um autódromo para Araucária, né? Quer trazer um autódromo para Araucária. Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo ver desenvolvimento, como você mesmo disse, na nossa área comercial ou na nossa área industrial, mas querem trazer um autódromo. A minha pergunta é para colocar onde? E vou te contar mais, desculpa, posso? Pode falar. Sabe de quem que era o projeto de trazer um autódromo para Araucária? Do ISAM, na gestão passada na área rural. Os caras não têm nem coragem de fazer uma coisa inédita, de repente, sei lá, uma pista de pouso para disco voador. Mas não, tinha que pegar o projeto da gestão passada para falar que é dele. É desse jeito que estamos. Mas só para a gente explicar para quem que tá assistindo a gente, o Ratinho não mandou os 100 milhões porque ele tem que mandar quando tem projeto. Então a prefeitura tem que dar. Por exemplo, assim, tem o asfalto lá e uma avenida que não tem asfalto. Então a prefeitura tem que dar o projeto para o governo do estado mandar. Só que o planejamento já sabia disso. Né? O Marcelo Furman já sabia desse dinheiro, já sabia que teria que fazer esses projetos e não fez. Ele tem uma equipe lá gigante, que eu até lembro no começo da gestão, parece que ele contratou mais de 20 CCs dele, de arquiteto, engenheiro, que seria uma super equipe, tiraram do Obras, que antes na gestão do ISAM era do Obras, lá uma parte de asfalto, tiraram do Obras, colocaram tudo para ele, que ele ia desenvolver tudo. Nada. Não saiu nada. Não fez nada. Olha, é uma coisa complicada. Mas daí tá, tudo bem. O que o Gustavo tinha que fazer? Não tinha que mandar ele embora e contratar outro? Mas eu fiquei sabendo que houve uma reunião de secretários, acho que foi na semana passada, que teve um pega para capar, inclusive da Renata, com o Robson Furman, a respeito dessa questão de projetos e de ações e trabalhos, porque afinal de contas todas as UBSs também entregues até o presente momento começaram na gestão do ISAM. E diga-se de passagem, e eu sei porque eu conheci, eu vivenciei esse período. Quantas empreiteiras faliram, abandonaram, deixaram a obra paralisada porque queriam aditivos milionários e não foi levado adiante, aí vai chegar no final de gestão, você sabe como é que funciona. Não estou justificando a gestão do ISAM. A questão é que não adianta pegar, eu, por exemplo, virar e falar assim, olha, Tati, eu adorei esse café, esta xícara é minha, entendeu? Eu trouxe aqui e vou levar embora. Gente, está se apropriando, na verdade, de uma questão que é de outro, e seria muito bonito falar, olha, começou na outra gestão, estamos terminando, por esse, aquele outro motivo, mas não falar do jeito que está sendo falado. Ano passado, enquanto eu estava na Secretaria de Educação, eu era secretária, teve inauguração da escola da EGLE, né, Cleiton? A EGLE. Eles queriam fazer a inauguração. Eu falei, eu não vou. Porque a obra não é nossa, não começou na nossa gestão. Vocês querem fazer? Vamos chamar o ex-prefeito, a gente faz uma cerimônia, agradece ele, entrega.
Mas eu não vou fazer. Eu não vou entregar uma obra que não é nossa. Eu sei que eles ficaram bravos lá comigo. Mas eu não fiz a inauguração. E você chegou a mencionar isso, convidar Falei. o Issam para participar da Falei entrega. porque não é nossa a obra. Não vamos inaugurar. Como que a gente vai inaugurar uma obra que não é nossa? Eu posso pedir um pouco de água para a tua produção? Pode, aham. Cleiton, você me arruma um pouco d'água, por gentileza? Gente, eu vou fazer o seguinte, a gente vai continuar esse papo, vamos falar de pré-campanha, vamos falar de política, mas eu queria a autorização da Tati, Pode pegar. né? Não, tá aqui os filhos da Tati, mas, pelo amor de Deus, você pega o bolo, sequestra o bolo, não tem problema. Tem um pessoal aqui mandando boa noite, mandando um oi para você, posso ler? Pode. Então vamos lá então. Daniele Azolim, boa noite Alex, boa noite Tati, boa noite a todos os participantes da live. Salete Ribeiro, boa noite Alex, boa noite Tati. Que privilégio do Alex estar perto de você. Mas a Tati é acessível a todos, né, Tati? Todo mundo sabe aqui na minha casa, todo mundo sabe meu número, todo mundo sabe meu telefone, passo pra todo mundo sem problema nenhum. Às vezes eu demoro pra responder, sabe, Alex? Mentira, sério? Não, capaz. Mas eu respondo. Tati, Alex, os políticos odeiam vocês dois, só falam a verdade. Pega Gugu sem noção e a Salete, ó, descendo a ripa aqui. Luiz Borges, boa noite, Alex e Tati, ele ainda fala: hoje o dever da Câmara Você gostou? em Araucária é trocar favores com o prefeito e cargos comissionados. Nunca teve tantos CCs assim em uma gestão. O vereador tem que fiscalizar e cuidar dos serviços disponíveis à população. Essa gestão não fez uma obra. Fala tanto da gestão anterior, mas não toma vergonha para ser exemplo e terminar obras que estão paradas desde o início do mandato do Gustavo. Obrigado. Ruas com buracos, falta de medicamentos, falta de servidores, falta de uniformes para as crianças e para a guarda, que começam a ser entregue, viu, Luiz? Agora, se o assunto é festa, a gestão é muito boa, porque gera desvios por meio de shows. Passou a época do pão e circo, o povo vê tudo e daqui a 2 anos e pouco vocês vão ver a lapada nas urnas. José Henrique Padilha, sem projeto, sem verba. Rosilda Belém, boa noite, Alex. Márcia Rosa dando boa noite. A Sheila dando boa noite, Alex. Tiago Fel, boa tarde, Alex. Sempre mostrando as verdades e realidades da gestão, que já foi pro brejo. Parabéns a Tati por dar a cara a tapa. Fim da política em Araucária. Essa questão de dar cara a tapa, eu entendo, né? Que muita gente achou que a Tati não falaria mais nada, né? Que a Tati havia sido calada, amarrada, amordaçada, que estivesse lá na masmorra. A Tati está ativa, né? Não parou um minuto de trabalhar. Sabe que um dia eu encontrei o Gustavo, ele falou assim, tô de saco cheio desse mimimi teu. Capaz. Desse jeito. Aí, depois de tudo isso que ele falou assim, que eu fui traidora, que teve aquela conversa que eu me uni dos 9 vereadores, que pra mim foi um privilégio, porque daí eu consegui armar 9 vereadores comigo pra, né, pra fazer o impeachment dele. Levei pro Samuel eu assinei o acordo da Tindiquera, falei, Gustavo, assina o acordo da Tindiquera aí, que não existe, mas assina. Fui, levei pro Samuel, daí chamei os 9 vereadores na cabeça deles, é isso que eu fiz. E aí eu descubro, Alex, que o Gustavo não me queria, chamou o Walter, jogou a culpa no Walter e no Cizinando. Teve um problema, todo mundo sabe, foi um problema da educação mesmo, não posso esconder nem mentir, que teve o problema da merenda. Sim. Ele foi na casa do Walter, pediu pro Walter bater em mim na tribuna, ir na Câmara e falar mal de mim. Teve a greve lá que teve do Cifar e do Cismar, ele chegou pros professores, para 3 professoras lá e falou assim, viu, grita lá fora, Tatiana, puxa o couro do fora, Tatiana. Gente, quando foi para ter estrutura dentro da prefeitura, que o vice-prefeito tem uma estrutura, o prefeito tem outra, ele não quis me dar estrutura nenhuma, ele falou que eu não precisava de nada, de nenhum cargo, que eu ganhei na Mega Sena de ter sido vice dele. Aí ele vem falar que eu traí ele? Eu fui a traidora? Eu que armei contra ele? Por mais que eu tivesse chamado os 9 vereadores, tivesse levado para o Samuel o acordo da Tindiquera, tivesse feito, mesmo assim eu não teria sido traidora, porque ele me traiu por 4 vezes. Que eu saiba. Fora o que eu não sei. Fora as coisas que eu não sei. Então, eu nunca traí o Gustavo, eu nunca fui contra o Gustavo. Na campanha, trabalhei para ele, levei o nome dele em tudo quanto é lugar.
Até o último dia. Até o último dia, acreditei no Gustavo. Deu um trabalho lascado essa mulher. Um dia que ele me xingou lá na prefeitura por causa da merenda, respeitei ele, não baixei o nível, não respondi ele, respeitei a hierarquia, porque ele sempre soube que ele era o prefeito, era vice. Sempre soube disso. Nunca tive problema com isso, Alex. Nunca tive. Eu sei o que era hierarquia. E daí ele vem falar que eu traí ele. O Robson fala pra todo mundo que eu traí o Gustavo, que eu sou traidora, que eu armei. Eu não armei. E o Robson é outro enganado pelo Gustavo. Capaz. É outro, porque o Gustavo, esse negócio do Walter, o Robson não sabe. O Coruja não sabe. Ele não sabe, porque o Gustavo enganou até eles com essa chamada do Walter para ser o vice. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tem um povo aqui me assistindo aqui. Eu acho que nunca teve um caboclo que nem eu aqui em Araucária com umas entrevistas tão cabulosas assim, né? Que o pessoal sente a vontade para falar, para conversar. Eu tô me sentindo terapeuta dos políticos. Né? Você fala que eu te escuto e eu não sou nem universal. Mas olha, eu te falo uma coisa. Quando eu ouço você falando, Tati, sobre traição na política, e eu tenho acompanhado um pouco mais a Tati, foi o quê? Foi de fevereiro para cá? Não é verdade? Que se Foi da aproximou. cassação. Uhum. Encontrei a Tati no primeiro dia da legislatura deste ano, quando você foi fazer a fala na tribuna, né? O Gustavo tinha ido para Disney, né? Tinha ido viajar. A Tati veio me cumprimentar. Eu achei que ela já ia puxar uma pistola, dar uns tiros em mim, mas não, né? Veio conversar comigo, né? Abertamente, não me pediu absolutamente nada, pelo contrário, né? A Tati me tratou com dignidade. Foi a primeira pessoa dessa gestão que me tratou com respeito e com dignidade e abriu uma porta para eventuais diálogos, né? Tipo, se tivesse alguma dúvida, ela sempre deixou aberto para que eu pudesse perguntar. Passado 6 meses, né? Eu vejo que a Tati, nesses últimos 6 meses, ela se tornou um alvo muito grande, né, da gestão, da atual gestão, como uma traidora. Mas você foi a única prefeita em exercício que enfrentou de frente, né, uma manifestação de mães que perderam filhos no HMA na gestão atual do Gustavo. Não é na gestão do ISAM. Foi naquela manifestação lá na porta da prefeitura. A Tatiana desceu e foi conversar com as mães. Ouviu cobras e lagartos, mas atendeu aquelas mães. Foi um passo decisivo, eu acho, né? Mas é que o político não é só coisa boa. Se você entra na política, você tem que saber que você vai ter, né, os louvores, Os louros e os louros, os adoradores, as pessoas, mas você também vai ter as pedradas, os ataques. E você tem que saber lidar com isso. Aquele dia me chamaram de vaca, você viu? Verdade. Vamos ver o que eu vou falar para uma mãe, para uma avó que acabou de perder um filho, um neto. Eu vou confrontar ela? Jamais. Ainda mais com um erro médico, que tudo dizia que era um erro médico. Não. A prefeitura tem que responsabilizar quem errou. Se foi o HMA, se foi o médico, se foi tem que ser responsabilizado. Eu falo, esses dias até a gente estava conversando sobre uma situação de uma pessoa que estava trabalhando num lugar, que até eu né, falei, ó, contrata essa pessoa, daí a pessoa me ligou e falou, a pessoa não tá indo bem. Eu falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não passo a mão nem na cabeça dos meus filhos quando erram, eu não vou passar a mão na cabeça de marmanjo. Então, se a pessoa errou, se ela não tá indo bem no trabalho, manda embora. Não precisa segurar ninguém. Porque você deu uma oportunidade, a pessoa não deu certo, pode mandar embora. Os meus filhos, eu faço isso. Eu falo que eu mesmo faço bullying com meus filhos. Porque eu coloco eles na realidade. Não é fácil. Um adolescente de 14, um menino de 12 e uma criança de 6 anos, 3 meninos, eu sozinha, dentro de casa, tendo que lidar com 3 meninos. Então, eu não posso. 3 fases diferentes. 3 fases diferentes. Então, não é fácil, Alex. Mas a gente tem que encarar a vida como ela é. A vida não é um mar de rosa. Uma vez eu ouvi, há muitos anos atrás, né, que a vida, quando falam que é um mar de rosas, que as pessoas ignoram que as rosas murcham e só ficam os espinhos. A vida não é fácil. Verdade. A vida não é fácil. O que eu estou enfrentando aqui na prefeitura é difícil, não é legal, não foi para isso que eu elegi o Gustavo, não foi para isso que eu ajudei o Gustavo, mas é isso que eu estou tendo. O que eu vou pegar e vou me rebaixar, ou vou ficar dentro de casa chorando? É triste, tem dia que eu choro, tem dia que eu choro.
Tem dia que eu não tenho vontade de levantar da cama, tem dia que eu não tenho vontade de levantar da cama, pelo que está acontecendo. Mas eu preciso levantar sim, pelas pessoas que acreditaram em mim, pelas pessoas que votaram no Gustavo por mim e pelos meus filhos que estão dentro de casa, pelos meus pais que já estão idosos. Eu não posso fazer vergonha para eles. Se lá eles acham bonito o que eles estão falando, que eu falei pro Gustavo, o Gustavo falou, você falou que não ia sair candidato. Eu falei, Gustavo, Você foi realmente. questionada porque você saiu Aham, pré-candidata? foi. Eu falei, realmente eu não queria sair candidata. Eu queria sair, mas não era o momento. Eu queria sair, porque eu vi que ali eu teria uma oportunidade. Porque a gestão não está bem. A gestão não está boa. E se o Gustavo não está bem, eu não estou bem. Se o Gustavo está bem, eu estou bem. Sempre Claro. falei isso para ele. Por isso que eu sempre quis ajudar ele. É um relacionamento. E ele falou, sabe o que para mim? É o que tem para hoje. Como que eu comando uma cidade, onde a cidade não está indo bem, e eu me conformo, Alex, em falar, é o que tem para hoje? Não, não me conformo nisso. Eu vou chamar todo mundo e falar, não, você não tá, você me ajudou na gestão, olha, obrigado, mas você não serve mais. Eu preciso colocar outra pessoa. Você não... Mas não é isso que acontece. Quem não presta para eles? Eu fui deixada de lado. O Clodoaldo, que até o motivo dessa entrevista foi por causa do Clodoaldo, foi deixado de lado, que acreditou no Gustavo. Juderópolis. No PL me falaram que quando o Clodoaldo colocou o nome do Gustavo para ele ser o candidato, tiraram sarro dele dentro do PL estadual, porque não acreditavam no Gustavo. E o Clodoaldo acreditou no Gustavo. E olha o que fizeram com ele. O Júnior Lopes fez toda a articulação, desenvolveu a nossa campanha. Foi o marqueteiro. Foi o marqueteiro. Foi deixado de lado. E muita gente, e vou te falar, tem muito CC, mas muito CC, que tá lá e não está satisfeito. Tem muito vereador, muitos, que estão lá, mas que em 2028 vão dar o troco neles. Não tem ninguém satisfeito. Mas se apunhalaram o Issan, com o Issan fazendo tudo que fizeram por alguns ali, imagina na atual conjuntura. Mas na cabeça deles, eles já estão achando que a reeleição em 2028 está certa. Está garantida? Tá, eles vão se juntar com fulano, que é fulano que vai sair candidata, vai ser vice, que tá tudo certo. Posso ler mais alguns comentários? Beni Arthur. Boa tarde, Alex. E esse tanto de gente que não é nomeada com CCs ocupando lugar. Pagamento de dívidas? Ou seja, esses CCs que estão lá trabalhando, seria uma forma de pagar a dívida de campanha, porque tem muita gente nomeada, né? Houve até a redução da escolaridade para um grupo para ser contratado. Há rumores que vai ser feito um projeto para aumentar, inclusive, esse número de cargos comissionados sem nível superior. Você acha que isso é pagamento de dívida de campanha? Não é obrigado a responder. Fique tranquila. Olha, você pode até pagar dívida de campanha até um certo limite. Você não pode sacrificar uma cidade inteira, uma gestão inteira, para pagar as suas contas. É ou não é, Alex? Eu concordo plenamente. E outra, se aquela pessoa está produzindo, beleza, deixa ela lá. Se ela não estiver produzindo, verdade, tira. Não tem, é que nem eu falei no começo. Eu não tenho parente e não tenho amigo comigo. Quer dizer, eu tenho 2 cargos só, né? Que amanhã eu já nem sei se eu vou ter os 2 cargos, né? Porque eu não coloquei amigo e não coloquei parente, não vou colocar. E se eu for prefeito um dia dessa cidade, escreva o que eu tô te falando. Não vai ter parente na minha gestão. Ninguém. Não vai ter parente nenhum. Não vai ter. Porque a gestão é para fazer para a cidade, pelas pessoas, não para minha vida. Tiago Fel, usaram a Tati para somar votos. Está fazendo uma afirmação. Elisete Capistrano, é uma crítica, pode? Pode. Alex, me desculpe, gosto muito de você. Mas, para mim, essa gestão é tudo farinha do mesmo saco. Não acredito em ninguém dessa porcaria de gestão desse incompetente prefeito. É um sentimento. Mas você acha que o que o Gustavo está fazendo de errado prejudica também a sua imagem? Claro, porque eu tô junto. Eu acreditei nele, eu peguei voto para ele, eu busquei voto para ele. E eu entendo ela. Perfeito. A gente vai tocar em alguns outros assuntos enquanto atualiza aqui as perguntas. Mas eu quero deixar bem claro que a gente não tem. Eu, Gustavo, respeito ele é o prefeito, eu tenho que respeitar ele, as decisões dele, por mais que eu não concorde em 99% das decisões dele, mas eu respeito o prefeito Gustavo. Né? As pessoas elegeram ele, o voto popular tem muito peso, e a gente tem que respeitar. Mas em 2028 não tem mais como eu e o Gustavo ter alguma junção, não tem mais. Isso não tem mais. Até eles falavam assim, eu falava assim no começo do ano que já estavam aqueles rumores.
Porque eu não sabia que ele não gostava de mim, né? Ah, porque vai ser a fulana, que vai ser a... O Robson fala, não, é Gustavo e Tati, Gustavo e Tati, Gustavo e Tati. Mas hoje não tem mais. Não existe, Alex, essa chance, essa possibilidade de ser Gustavo e Tati. Posso te fazer uma pergunta que eu fiz pro Clodoaldo ontem? Pode, acho que eu não vi. Falam muito mal do Alex Furtado lá dentro? Ah, com certeza. Capaz. Sou tão querido assim. Sabe que aquela outra entrevista lá também, nossa, porque você é o Alex Furtado, que você combinou, porque você não sei o quê. Igual ontem eu fui lá no menino lá, né, no João, infelizmente, né, veio Já a vamos notícia comentar triste sobre isso hoje. também. Pensa alguém, eu não filmei, não gravei nada, porque eu fui lá para me solidarizar a família, Acompanhar como é que está sendo porque os é uma trabalhos. tristeza, eu tenho filhos, então Deus me livre. Mas ninguém veio falar comigo, da imprensa. Nem para dar uma boa tarde? Não, nem para dar boa tarde. Daí teve um lá que falou assim, ai, tá, se precisar de alguma coisa, eu falei, "Ih, não chegue muito perto, se você chegar perto, vão te cortar." Mas foi o Gustavo chegar lá, né, Verdade. e todo mundo... Eu acho assim, é muita... Ele precisa, assim, se aparecer demais. E o político não tem que não tem que forçar para se aparecer demais. Ele tem que se aparecer porque ele fez. Aliás, ontem eu recebi uma saraivada de mensagens ali pelo WhatsApp, guardas municipais revoltados, porque o Gustavo disse numa entrevista para o Popular que ele havia mobilizado a guarda municipal para atender a ocorrência do menino João Gabriel. E os guardas municipais de folga, de férias, que estavam afastados, foram por iniciativa própria. Nem o secretário de Segurança Pública de Araucária, Aguiar Laércio, mobilizou as equipes. Foi uma ação do soldado, do guarda, do homem, da mulher, né, que ostenta bravamente esse uniforme, né, da guarda municipal. Ou seja, tentou sair grande, tomou na tarrabeta, né, porque o pessoal não aceitou, não. Imagina. Não, e daí ontem também eles falaram, Tati, você tem que falar alguma coisa, você tem que falar, você tem que falar. Eu falei, mas quem tem que falar? Ou eu, o Aguiar? Mas foi só o Coronel Hudson vir determinar, né, como que seria a operação, acharam o menino. Eu não vi o Aguiar nenhuma vez lá. Verdade. Eu não vi o Aguiar em nenhum momento. E os guardas falaram, ninguém nos convocou, ninguém nos mobilizou. Nós estamos aqui por vontade própria. Eu também tenho um monte de mensagem no meu celular da guarda, dos guardas. Ontem, Não, a gente foi e não exatamente. filmou. Ontem, quando eu estive lá, eu vi o Gustavo estava por lá, ele passou por mim e falou, ô Alex, tudo bem? Então, mentira, falou nada, né? Passou reto e foi embora. Mas eu ainda falei com quem estava comigo, né? Eu falei assim, ele perdeu uma chance de ouro de pegar um coletinho laranja, né? Ou se ele não tem, de repente, desenvoltura no meio da mata, né? Porque o assunto dele é pescaria, né? Mas se ele não tem desenvoltura na mata, e estar ali junto com o comando de buscas, né? Atendendo a família, atendendo quem estava ali, verificando e sendo uma liderança nas buscas pelo João Gabriel. Como a gente normalmente vê em outras situações. Você viu muitas vezes o prefeito largando a sua pasta, né? E indo à frente para poder ajudar. Quantas vezes nós não vimos isso aqui no Brasil, em várias situações de catástrofe, crianças que também desapareceram por algum motivo, as lideranças, né? Irem até ali para poder não só prestar solidariedade, mas trabalhar. Ele perdeu, no meu ponto de vista, uma oportunidade de ouro de ter feito história em Araucária, né? Mas, infelizmente, essa história, eu vou tocar nesse assunto agora, não teve um final feliz. O garoto João Gabriel, né, de 5 anos, ele foi hoje encontrado morto lá num tanque de biodigestão, é isso, né? Como é que é? Um biogestor, né? Isso. Para quem não sabe, algumas pessoas me perguntaram, os rejeitos ali dos porcos, né? Porque tem uma grande criação de porcos que tem ali, eram jogados nesse tanque para produção de gás, né? E o menino foi encontrado ali na lona, né? Tinha chovido esses dias, tinha água empoçada, infelizmente uma tragédia que a Polícia Civil ainda vai apurar. O doutor Gabriel, que é o nosso delegado, ele já disse que não vai, por enquanto, descartar nenhuma hipótese, que o IML ia dizer se houve alguma violência contra essa criança ou não. É com muito pesar que a gente passa essa informação, né? Essa que faz menção a tudo isso. A gente sabe que uma vida que se perde, uma mãe que perde um filho, isso é irreparável, né? Isso é irreparável. E eu acho que todo mundo que de alguma forma esteve lá, né? Pelo menos eu senti isso, né? Em 2 momentos. Ontem um clima de morte no ar, porque estava muito tudo estranho, muito difícil.
E eu acho que todo mundo hoje, né, a garganta ela deu um nó, né? Eu acho que muita gente chorou, muita gente se compadeceu pela situação. Então, nossa solidariedade à família, mas eu queria fazer um registro aqui, que eu acho que a Tati vai fazer coro, que é os parabéns não somente à Guarda Municipal, mas ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, aos cadetes que estiveram ali presentes, né? Pessoal da Defesa Civil, a todos os voluntários que foram incansáveis, né, nas buscas, né, em torno ali da região. E eu queria fazer um registro aqui, Tati, se você me permite, que é para o Felipe, do Aral City. O Felipe ele é resgatista, ele é socorrista, né? E o Felipe Vetti, ele não arredou o pé ali um minuto sequer. Enquanto ele não estava nos atualizando, né, eu cheguei a compartilhar algumas coisas ali, né, no Instagram que ele publicou, ou no Facebook, ele estava no meio da mata. Esse piá estava no meio da mata, fazendo buscas no meio do mato. Ontem eu vi um áudio, inclusive, da família dele, com saudade dele. Olha, Felipe, eu vou te falar um negócio, cara. Eu já tinha uma grande consideração e respeito por você. Você provou que mais do que um homem da imprensa, ou mais do que um jornalista, você é ser humano. O que você fez esses dias pelo João Gabriel, você pode ter certeza que ele, onde ele está, ele olha com muito carinho, com muito amor pela vida de todos e pela sua também. E a sua família deve ter muito orgulho, né, do homem que você é, do que você fez, do amor que você empregou naquele momento. Eu tenho que fazer esse reconhecimento, Tati, porque eu vi o Felipe em vários momentos nessas lives e eu vi ele esmorecendo em muitos momentos de cansaço, de sono, de tristeza, de preocupação. E ele fica me perguntando, tem uns vagabundos que aparecem aí de vez em quando para falar mal da gente, que sequer colocou nos primeiros dias uma publicação de procura-se pelo João Gabriel. Não colocou. Mas para falar mal da Tatiana, estava ali para falar mal da Tatiana, para falar mal do Alex, da Carmen, para falar mal, estava ali. Mas graças a Deus, o Felipe, ele mostrou que mais do que um profissional da área da imprensa, ele é um daqueles grandes seres humanos da cidade de Araucária. Então, Felipe, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e que Deus o reconheça em cada passo da sua caminhada, da sua profissão. Enquanto chefe de família, pai, marido, você é um camarada que merece esse reconhecimento. Os meus parabéns a você e o nosso luto, né, por todos aqueles que perderam o João da família, né? Você quer falar alguma coisa também? Não, acho Fica que à você vontade. já falou tudo, né? Amém, então. Esse assunto é muito delicado. Mexe bastante, Meu né? Deus. Então vamos virar aqui. Vamos falar um pouquinho do governo do estado? Então vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta, e é uma pergunta que não quer calar. Opa. Será que é o Gustavo? Não, não é o Gustavo, não, né? Então tá bom. Tati, uma pergunta. Hoje a gente sabe que a Tatiana Suíte, ela já é pré-candidata pelo PL, Partido Liberal, que tem para candidato ao governo do estado, Sérgio Moro, senador Sérgio Moro. Mas a gente vê que a Araucária virou uma promiscuidade de partidos e de apoios, né? Por exemplo, a gente vê hoje uma Câmara Municipal onde o presidente da casa, Eduardo Castilhos, é do Partido Liberal. Mas vive puxando o saco do Ratinho Júnior, que é do PSD, né? Que tem como pré-candidato o Sandro Alex. Como é que ficam essas relações no cenário político? Porque toda hora é parabéns que o governador está mandando dinheiro, que o governador está fazendo isso, que o governador está fazendo aquilo. Não é uma situação ruim para ele, enquanto representante do PL, né? Como vereador do Partido Liberal, puxar tanta sardinha para o governo estadual que também está na disputa? Você tem que ter um lado, né? E se você tem um partido, você tem que defender o teu partido. Ou seja, o Castilho está tirando para tudo que é lado, menos para o lado, de repente, que deveria ser do PL. Eu só tenho uma dúvida. O Castilho é o defensor do Gustavo, é o garoto propaganda do Gustavo. Nada contra o Castilho. Não tenho nada contra o presidente da Câmara, né? Muito pelo contrário. Mas ele é o garoto propaganda do Gustavo. O Gustavo é Sandro Alex. O Gustavo poderia ter feito a opção de ter ficado no PL com o Sérgio Moro, quando o Moro foi pro PL. O Gustavo não quis, o Gustavo saiu e foi pro Ratinho. O Castilhos não pode sair do PL pela questão partidária, porque se ele sair do partido, ele é expulso, pode até perder o mandato. Então ele não pode, então ele não pode sair nem ele, nem o Nilson, nem o Pedroso. Mas a gente sabe desse laço que o Gustavo com o Castilho tem.
E o Castilho nunca vai contra o Gustavo, em momento nenhum. Então, esse namoro, É uma relação promíscua, politicamente falando. eu acho falso essa defesa que ele faz do Moro, do Felipe e do Deltan. Eu acho que só uma questão do partido para eu não pegar o partido, para eu não pegar o PL, para eu não ir pro PL, até ele falou lá no partido que eu não sou conservadora. Porque eu sou separada, tenho 3 filhos, ando com homossexual, tenho uma vida social ativa, então eu não sou, até ele fala assim para as pessoas conhecidas, eu não entendi porque ela foi pro PL. Mas por que o PL? O Castilhos. O Castilhos. Mas eu respeito todas as pessoas. Todas, Alex. E o PL também respeita todas as pessoas. Não é porque é homossexual que o PL não respeita. Não é porque tem uma religião que não seja evangélica que o PL não vai respeitar. Não é porque eu tenho uma cor que o PL não vai respeitar. Então, o conservador não é aquela pessoa que é da igreja, do evangélico, que é casado, que tem família, que tem filhos, pai, mãe, homem e mulher. Não é isso. Mas se for ir por essa linha de raciocínio, o Castilho também não é conservador, não é, Carmen? Porque o Castilho aparece em foto com um condenado por agressão de Maria da Penha, né? O Castilho aparece em foto atrás de bandido que ameaça de morte jornalista. O Castilho aparece em foto ao lado de pessoas que praticaram crimes políticos no nosso município. O pior disso tudo toda vez que existe uma oportunidade de estar com o Moro, ele coloca o pessoal que é do lado do Moro, que, pelo amor de Deus, caso Pedroso, que também já puxou aí uma ocorrência de Maria da Penha por ter batido na companheira, ou na ex-companheira, enfim, né? É uma situação complicada. Quer dizer, o Castilho, dentro de uma relação para puxar benefícios do Ratinho Júnior, sendo do PL, que é o Partido Liberal, agora ele opta, né, em vestir uma carapuça do PL e vai abrir mão do Ratinho. Ele não sabe mais o que era a vida. Não. E o Gustavo, inclusive, pediu para voltar pro PL agora há pouco tempo. Capaz. Pediu. Mas não saiu agora Saiu, mas já ligou lá pro PL, já estava querendo voltar pro PL. Porque assim, o negócio deles é o seguinte, é não dar o PL para mim. Ponto. Sendo bem claro para todo mundo. Quando a Tati fala em dar o PL para ela, o partido, é que você assumiria a presidência. A presidência do PL. O negócio deles é eles ir lá, falar mal de mim, dessas coisas de que eu não sou conservadora, que eu não tenho a cara do PL, inclusive falando para as pessoas muito próximas a mim. Oi, Carmen? Não entendi? Tá no ar ele? Quem? Ah, não, o Jason está participando da live ali. Parabéns, Tati, pela tua postura. É ética. O Gustavo foi uma decepção. Acabou o dinheiro? Não, ele sabe que o Jason. Até me engasguei. O Jason. Desculpa, o Tati. Jason tem os problemas que você falou dele, mas eu tô vendo o Jason como uma pessoa muito. Como que eu falo? Centrada. Ele tá vendo, ele tá até me ajudando agora, né? Diz que vai me ajudar a deputada. Por quê? Porque eu sou da Araucária, eu sou mulher e ele viu o que eu passei aqui. Muito bem. Sabe? Então, assim, Alex, mas voltando à questão do Castilho lá. Então, eles não querem o PL pelo PL, por defender a bandeira do PL. Eu já era para ir com o Moro, eu defendo muito o Sérgio Moro, porque eu acho que ele é a única pessoa aqui de candidato que pode defender a corrupção que a gente tem aqui no nosso município muito forte, porque a corrupção é um dos maiores motivos de nós termos a maior invasão aqui do sul do Brasil, aqui no nosso município. Porque daí o dinheiro não chega onde tem que chegar. E ele, o Sérgio Moro, já provou que ele não tem medo disso. Que ele não tem medo de combater a corrupção. Foi o homem que prendeu o Lula, inclusive. Ele não tem medo do sistema e ele é incorruptível. Então eu acredito muito nele. Eu já ia com ele. Já, para onde ele fosse, eu ia junto. E deu certo dele ir pro PL, que é um partido também que eu acredito muito, que a gente precisa mudar lá em cima, né? Brasília, a gente precisa mudar para acabar com esses escândalos de INSS, de Banco Master, de Correios, que ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta. É um escândalo atrás do outro. Não pode, a gente não pode mais aceitar isso, né? E a gente precisa mudar isso. Junto com os senadores, que a gente precisa equilibrar a direita lá em cima para
para equilibrar lá os estados lá de cima, que são esquerda, né? Que a gente aqui, o sul, a gente, São Paulo, da São Paulo para baixo, a gente paga a conta dos estados lá em cima que não produzem, que o PT domina. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio lá para cima e precisamos de senadores de direita para isso. Então o Sérgio Moro é o mais preparado junto com o Felipe e com o Daltan, sem dúvida nenhuma. Já te mostro isso daqui. Calma. Ah. Vamos por partes aqui. Tem uma pergunta que chegou para mim, Ah. até para deixar claro aqui qual é a posição. Quer mais um café? Eu aceito. Eu quero com Mais um cafezinho. Você quer com leite? Então? Pode ser com leite. Com leite. Não é todo dia que a gente vai tomar um café por causa da vice-prefeita. Chegou uma pergunta para mim, vinda lá do Capela Velha mesmo, né? Para ficar bem claro, né? Hoje a Tati ela é pré-candidata pelo PL a deputada estadual. A Tati hoje, enquanto vice-prefeita, né? Se você tivesse que dar uma opinião, sendo bem clara para quem está te assistindo agora nesse momento, você hoje seria a favor ou contra a atual gestão do Gustavo, da forma como ele está conduzindo a política da Eu cidade? sou contra. Contra. Eu não Não compactua. com 99% das decisões dele, não. E com 99% do que a gente falou na campanha. Porque eu sempre falei na campanha, e falo hoje, eu como pré-candidata a deputada, claro, não posso fazer proposta, nem estou fazendo proposta nenhuma, mas o político que entra dentro da tua casa, que entra nas tuas redes sociais, que faz proposta, Alex, e depois ele mente, ele deveria ser processado. E serenato político. Deveria ser processado. Porque eu não posso vir aqui, eu sempre falei isso, e eu não tenho esse direito, Alex, de entrar dentro da tua casa, de pedir o teu voto, de mentir para você, e eu ganho a eleição, vou lá e faço totalmente diferente. E com isso, você acha que essa gestão consegue, no mínimo, terminar de maneira honrosa essa gestão, ou não? Se continuar nesse ritmo. O Gustavo teria que mudar 100% a gestão dele. Mudar 100% o direcionamento dele. Ele deveria mudar 80% os secretários dele. O ICC, não o ICC, mas os secretários deveriam mudar. Ele deveria, sabe, dar um passo para trás, parar e começar tudo de novo. Ainda dá tempo. Mas eu vejo assim que ele não faz. Ele fala assim, ó, não, é a última chance que eu dou, para fulano, é a última. Faz 1 ano e meio que ele tá falando O isso. Issan tinha uma coisa muito bacana, né? Não sei se alguém vai lembrar disso, mas o Issan, ele subia muitas vezes e não subia de elevador, os 4 andares. Ele chegava, deixava o carro dele lá no térreo, subia do subsolo até o 4º andar, passando por todas as salas. Se ele visse uma mesa vazia, ele perguntava, cadê o fulano? E ele sabia todos por nome. Ele queria saber por que não estava, por que estava afastado, aonde estava. Mas lá o próprio chefe de gabinete do Gustavo não vai trabalhar? Capaz. Quem que é o chefe de gabinete dele? Me conta. O Oswaldo. Que eu gosto de uma pessoa muito educada, um cara muito íntegro, mas não vai trabalhar. Olha, chegou aqui um comentário, deixa eu ver aqui, mandaram até para Carmen também. É isso, Carmen? Eu peguei na live, mas tava na live. Olha, eu acho que o Dias já virou a casaca, hein? Não, ele tá falando bobagem. Tá falando bobagem? Que tá vindo aqui. Tá vendo? Ele vem aqui participar, né? Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Tatiane, você está indo para o lado errado. Parabéns, Tatiane. Uma pipi atrás da outra. Olha lá, já Jason, começou vem já. aqui, Jason. Meu Deus. Ele que não quer fazer live comigo, daí ele faz o quê? Senhor Jesus do céu. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Ontem eu conversei com o... Obrigado, viu? Aqui é quase um mais você. Vamos passar embaixo da mesa daqui a pouco. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu acho que existe aí uma questão que precisa ser muito bem observada. Se você me permite fazer uma fala rápida, né? Para a gente dar continuidade à nossa conversa. Não tem uma entrevista que eu não tenho feito em Araucária que eu não fui atrás, né? Então, já entrevistei ex-presidente da República aqui em Araucária, já entrevistei o Sérgio Moro pelo menos 2 ou 3 vezes no período de campanha dele, quando ele entrou para senador. Já entrevistei o Ratinho Júnior, a Carmen já presenciou isso, né, enquanto governador. Eu já pude fazer uma série de coisas em Araucária, mas correndo sempre atrás da bola, fazendo acontecer. Se hoje eu estou de novo na casa da Tatiana,
para que ela possa conversar sobre O Jason mandou pré-candidatura, mensagem lá. É ele, tá ligado? se ela pode, se ela tiver, para ela falar da gestão, do que ela vê, como é que ela enxerga as coisas, é porque eu corri atrás, principalmente depois da entrevista do Clodoaldo Cizenando ontem, que mencionou claramente Tatiana Suíte, né? Nessa questão com o Walter, nessa questão da vice-prefeita. Então, tudo isso, eu acho que tem espaço para todo mundo na cidade de Araucária para fazer um bom trabalho. Só não faz quem não quer ou quem não tem ideia, né? Eu vou pedir uma colherzinha de açúcar, você me arrumou, por gentileza, só para misturar o açúcar. A Tatiana levantou aqui rapidinho, né? A Tatiana, como dona de casa, tá recebendo muito Mas bem a esses todos dias eu nós fui aqui. tomar café com o Jason. Ah, foi? Foi. E não me convidou? Ó, tá vendo? Já bateu ciúme de novo aqui. Misericórdia, né? Gente, daqui a pouco a gente está chegando no final do programa e eu tenho, na verdade, alguns assuntos ainda para tratar com a Tati que está ligado diretamente a essa pré-campanha dela, né? Todo mundo sabe que um período eleitoral, pré-eleitoral, depende da convenção do partido para aprovação dos nomes, né? A Tatiana, tendo o nome aprovado, né, como candidata, ela terá, acredito eu, algumas dobradinhas que devem fazer, outros nomes do próprio PL, que devem trazer aí, na verdade, um engajamento maior. E eu fiquei sabendo que um deles é a própria esposa do Sérgio Moro. Aham. Ela será pré-candidata também? Ela já é pré-candidata É também? pré-candidata. Aham. A federal? A federal. Como é que é o seu relacionamento com a futura, possivelmente com a futura primeira-dama do Estado? Não, a gente tem um relacionamento bem próximo, Aham. de ideias. O governo Rato, que nem eu falo, o PL é muito ligado à mulher. Sendo que tem o Aham. PL Mulher, que o PL Mulher é muito forte no Brasil e aqui no Paraná, Sim. com a Carlise, até a Carlise também veio tomar café aqui em casa esses dias. E ela faz um trabalho sensacional aqui no Paraná, em Araucária também, agora até mudaram o PL Mulher, agora está com a esposa do Cizinando, com a Sirlene, ela passou para ela. A mulher está muito forte nessa eleição, Alex. A mulher vai fazer muita diferença nessa eleição. Dos secretários do Ratinho, de 24 secretarias, apenas 3 são mulheres. Em Araucária, das 21, 22 secretarias, só a gente tem a Renata, E a Amanda? a Amanda e a Thaís. 3 mulheres. Lembrando Eles- que a Renata é esposa, a Thaís é É irmã, irmã e e a a Amanda Amanda, é cunhada do Robson. o cunhado Robson. Aham. Eu e a mulher do Júnior Robson, eles deram um jeito de tirar. Porque a gente não é amiga, não é da mesma, né? Não é da sociedade, não é do clube de campo, nem da praça, então eles deram um jeito de tirar. A, a, a Giovana, uma excelente profissional, renomada, com nome renomado, trabalhou nos melhores lugares de publicidade do Paraná. Verdade. E deram um jeito de tirar ela. Eu não tinha nenhum rol assim de experiência nenhuma, mas estava fazendo o meu melhor com os melhores profissionais da educação. Lá na educação não tinha cargo comissionado amigo meu. Eram só pessoas técnicas da educação. Só pessoas técnicas, eram os melhores. Eu fui a secretária que menos teve cargo lá dentro. Tive a menor gestão de pessoas dentro da educação, a educação funcionava. Agora o Serginho, ele colocou mais gente. No lugar da Delma, até tenho o maior prazer de falar da Delma, que foi minha diretora-geral. É o Vanderlei Haddad, e o Vanderlei tem mais 3 pessoas junto com ele. O que a Delma fazia, 4 pessoas fazem. O que o Sérgio fazia, tem mais um menino lá que faz. E o que o Eduardo fazia, tem 2 pessoas que fazem. Então, de 3 pessoas que eram eu, a Delma e o Eduardo, agora são 7 pessoas. Não estou criticando, né? Cada um trabalha da melhor forma. Mas a gente tentou, enquanto gestão, eu sei que eu precisava enxugar a máquina pública. Estava faltando professor, não chamavam professores, nem os exonerados, nem os aposentados. O Gustavo não chamava nutricionista, sabe? Então a gente passou ali, dentro da gestão, assim, um verdadeiro circo de horror, eu sendo parte da gestão, que ele deveria me ajudar. Vamos fazer o que a vice-prefeita, ela está do meu lado, ela é meu braço direito, então a gente precisa fazer com que a educação ande, porque é meu nome que está. Mas nada disso aconteceu. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação a tudo isso. E o período que você esteve, em algum momento se sentiu vigiada na gestão? Monitorada? Do tipo assim, alguém ficou assim, tipo assim, Você nunca teve uma desconfiança, de repente, algum cargo comissionado,
ou alguém que estava, de repente, tomando conta das suas decisões? Porque, sabe por que eu pergunto isso? Porque, veja bem, uma pessoa que passou por tantas dificuldades como você passou e continua passando como vice-prefeita, em nenhum momento será que estavam monitorando seus passos para ver se... Ah, devia estar, devia estar. Mas assim, eu te falo assim, 99% das pessoas eram minhas. Né? Hoje, claro, estão com o secretário lá, estão dando o melhor pro secretário, que tá certo. Mas a gente conseguiu fazer uma equipe que todo mundo se ajudava, Alex. A gente não tinha problema dentro da educação. Ninguém, a gente não tinha problema nenhum dentro da educação. Todo mundo ajudava todo mundo lá dentro. Nossa, foi uma gestão boa, uma gestão legal, uma gestão feliz, com problemas, mas uma gestão assim que todo mundo era companheiro de todo mundo. Me conte uma coisa, dia 30 agora, aliás, nessa hora do dia 30, eu estou monitorando aqui, parece que as funcionárias da Producerve até agora, né, deixa eu confirmar aqui, elas não receberam integralmente o seu vale alimentação. Mais uma vez, em Curitiba hoje já teve uma paralisação, foram para a porta da Producerve, né? Foi uma manifestação que elas fizeram lá, mas isso os funcionários ligados ao Estado, né? As funcionárias da Producerve de Curitiba que prestam serviço para órgãos do Estado. Aqui em Araucária, amanhã, se tudo se confirmar e não houver aí o pagamento, como eu estou vendo aqui, né, que não houve o pagamento integral do Vale Alimentação, elas devem fazer uma manifestação, notícia então de última hora, para uma manifestação com o apoio do CIEMACO, que é o sindicato da categoria, amanhã na porta da prefeitura mais uma vez, para colocar o governo contra a parede, para resolver a questão com a Producerve. Posso fazer uma pergunta? Se eu te convidar para ir lá amanhã, para conversar com essa mulherada lá, ouvir elas, você iria de boa ou tem alguma restrição? Só que eu acho, não estou querendo defender ninguém, mas eu acho que a prefeitura não está em dia com a empresa, pelo que eu fiquei sabendo. Parece que era para a prefeitura ter pago dia 15 a empresa, e a prefeitura só vai pagar dia 4. Então, eu vou fazer Isso que eu fiquei sabendo. Eu vou fazer uma meia defesa agora aqui da prefeitura. Fiquei sabendo que na sexta-feira foi pago R$240 mil, mais uma quilherinha, e que dava para pagar o vale alimentação delas. Ah, tá. Então O problema, na verdade, parece estar na Producerve. Então, nesse momento, eu preciso ver para claro, falar. porque veja bem, o que elas querem hoje é que a Producerve, elas saem, que a Producerve deixe de prestar serviço em Araucária, porque todo mês, né, Carmen, é uma choradeira, é um drama, é um sofrimento, é com vale alimentação, é com salário, entendeu? Se elas estiverem lá amanhã, você daria uma passada Vou por lá lá. para ouvi-las, para ver o que elas têm a dizer? Vou. Certeza? Vou. Acabou de dizer, a gente vai cobrar isso amanhã, tudo bem? Depende da hora, né? Mas é de manhã, né? É de manhã, Ah, de manhã 8h30, 9h. Você só me avisa. Perfeito, então. Se eu vier, elas vão fazer panelaço lá, vai dar para ouvir lá da tua sala. Aí, lá embaixo, né? Todo mundo É do lado, então. Posso ler alguns comentários aqui? Fernanda Laroca O Carlon. Jason falou mais alguma coisa? Eu vim aqui. Não, mas ele é bem-vindo aqui. O Jason Não trazendo a 12 tá ótimo, né? Mas lembrando, doutor Eduardo Krieger está nos assistindo. Vamos passar o detector de metal ali. Fernanda Laroca Carlon. Eu que fui cargo comissionado, denunciei a chegada de carnes com varejeiras e fui exonerada. E você sabe, Tati, que nunca fui figurante como cargo comissionado, trabalhando duro, mas denúncias não são aceitas, nem mesmo pela ouvidoria. Verdade isso? É verdade. Fez uma denúncia interna, falou que tem alguma coisa errada, é exonerado? Sai, olha aí ela. E ela trabalhava super bem lá na cozinha do CRAS. Não é do CRAS, Fernanda, só me lembra da cozinha da... Aonde que era aquela... A Fernanda Laroca. Da Fernanda Laroca. Lá na cozinha da assistência social, né? Que ela fazia. Eu vou falar que os infratores ali no Centro Pop, que ela fazia a comida ali, comia melhor que muita gente por aí. Muita gente por aí. Rosemary Machado, boa noite, Alex. Esse prefeito está afundando a Araucária. Pouca vergonha. Essa terceirizada que falou que era uma boa empresa que não paga os funcionários, a Producerve, né? Simone Mendes, é isso aí, Tati, sem parente no governo, né? Beni Arthur, os motoristas são a grande prova disso. Tem motorista que é concursado e que não assumiu ainda, e a prefeitura contratando por fora um motorista, né? Simone Mendes, boa noite. Eu sou sua fã. Votei nesse prefeito por você, Tati. Aí, ó, viu? Parabéns, seu trabalho. Obrigada. Viu como eu tive meus votos? Muito bem. E aqui segue outros comentários que a gente vai parar para ler tudo aqui. A gente está meio que perdido, né? Porque, graças a Deus, o pessoal está participando bastante. Tati,
É normal? Não, não vou colocar dessa maneira. Qual seria a realidade próxima do ideal para a mulher araucariense? Diante de toda a tua experiência desde vereadora, hoje como vice-prefeita, dentro de uma cidade que infelizmente é campeã não, né? Mas é uma das com maior índice de violência doméstica. A Araucária passa por violência contra a mulher na política. Você consegue enxergar algum ponto de equilíbrio, algum ponto ideal para a mulher em Araucária no Primeiro futuro? é a mulher ser respeitada. A sua fala, a sua voz, o que ela pensa. Que quando você fala, quando você opina, Alex, você é louca, você tá surtada, não tem namorado, precisa, sabe? Essas coisas de baixo calão, sabe? De vulgaridade da mulher. Como se a mulher precisasse de um homem, precisasse ter um homem para ser respeitada, ter um homem para ser feliz, ter um homem para ser ouvida. E não é isso. A mulher, se ela quiser, ela tem, se ela não quiser, ela não tem, se ela quiser ser dona de casa, ela vai ser, se ela quiser cuidar só dos filhos, ela vai, se ela quiser trabalhar, ela tem, ela faz o que ela quiser. Mas a mulher, ela precisa ser respeitada e ser ouvida assim como o homem também. Não é porque eu coloco o meu posicionamento que daí eu sou louca, sou surtada, não tomei meu remédio hoje, tá de TPM. Eu não acho isso, é misoginia, falar, tá de TPM. Por mim, fale o que quiser. Mas as pessoas, a mulher, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser ouvida. Se você concorda ou não, aí é outra coisa. Mas o que a gente pensa, a gente precisa ser levado em consideração. Ainda mais eu com cargo público, que eu fui para a urna junto com o Gustavo, as pessoas não votaram só nele, apareceu a foto dele e a minha. Então eu precisava ter sido ouvida. Mas a gente não pode baixar a cabeça. Mulheres como a Carmen também, quero parabenizar a Carmen, que leva pedrada aí praticamente todo dia, mas mesmo assim não baixa a cabeça. E é por essas pessoas, por essas mulheres que a gente não se deixa abalar. Não é fácil, Alex, não é fácil, a Carmen sabe disso. Mas a gente não pode baixar a cabeça, não pode recuar, porque senão cada vez vem mais, eles passam mais com o trator, mais em cima da gente. Ou Vem seja, o baixou rolo a cabeça, compressor. pisa no pescoço. Se eu ficasse quieta, para eles seria muito bom. Mas o Gustavo já sabia que eu não ia baixar minha cabeça. Eu fui vereadora. Eu sempre tive meu posicionamento. E ele foi procurador da Câmara, eu nunca tive um problema com o Gustavo. Nunca tive, Alex. Problema nenhum enquanto vereadora lá. Nunca tive Você imaginou que nada. isso poderia acontecer em algum momento no futuro? Não, nunca. Nunca achei que o Gustavo fosse ser prefeito, porque o Gustavo, como o Clodoaldo ontem falou, o Gustavo foi sempre muito passivo, foi sempre quieto, não tinha posicionamento, não tinha uma água divina, como falam, né, dele. Então eu achei que ele nunca fosse. Quando começou a campanha, o Júnior Opes foi o primeiro a vir atrás de mim e falou, Tati, você precisa ser vice do Gustavo. O Coruja, o Robson, eu comecei a acreditar no Gustavo, no projeto, porque não era o Gustavo, eram pessoas que estavam junto. Porque a política você não faz sozinho, uma cidade você não faz sozinho. Você não chega a lugar nenhum sozinho, você precisa de pessoas. Então eu acreditei nele. Mas eu não imaginava que ele faria isso que ele fez. Bianca Ribeiro Lima, temos que ter sonoridade. É isso? Sororidade. Sonoridade. Nesse momento, umas com as outras, que estão passando a mesma situação que a vice-prefeita, onde julgam o nosso tipo físico e afins, e não nossa competência, garra, força de vontade e sonhos de tornar essa cidade símbolo. Aqui vai meu parabéns pela coragem dela colocar em público o que está passando e saiba que entendo o que ela passou. Parabéns, Tati. Obrigada. Bianca Ribeiro Lima. Tati, a gente está chegando no final, vamos para 1h30 de transmissão, né, com você. Estamos também ao vivo nas páginas da vice-prefeita, Facebook, Instagram. Para você que ainda não me conhece no Facebook, me procura lá, Alex Furtado, Alex com 2 L's, Furtado com 2 T's, né? Ou pelo Instagram você vai encontrar ali o @jornalista Alex Furtado, tudo junto, Alex também com 2 L's Tem e 2 bastante T's. pedido de Eu penso, amizade. mas Olá, ó. Tati, se eu te contar, de ontem para hoje, é que eu parei de contar, mas de ontem para hoje foi para Carmen, foram 500 novos seguidores que entraram na Tô vendo página. ali Então a que coisa tá, né? A Fernanda falou, trabalhava na panificadora. isso, na panificadora. Daniela Zolim, quero manifestar meu respeito pela coragem da vice-prefeita, Tati.
em tornar pública a sua versão dos fatos da prefeitura e trazer ao debate questões que precisam ser conhecidas pela população. Independente de posicionamentos políticos, acredito que a transparência, a verdade e a responsabilidade com o dinheiro público devem sempre prevalecer. Também acredito que nenhuma mulher deve ser desrespeitada, silenciada ou descartada, depois de ter contribuído para um projeto político. Quem recebeu a confiança da população tem o dever de prestar contas de seus atos e agir com ética, respeito e compromisso com a sociedade. Torço para que a Tati seja deputada eleita, ela é só pré-candidata, né, não está em campanha, com responsabilidade dentro da lei, trazendo mais verdades para a Araucária e fortalecendo a democracia com respeito e a participação das mulheres na política. Ok? Palavras da doutora Daniele Obrigada, Azzolini. Dani. Uma grande mulher aí também. Gente, eu falo para vocês o seguinte, né? Nós hoje estamos passando por um momento histórico, né? Um momento histórico. Estou rindo aqui, tem uns comentários que não vale nem a pena, né? Mas por um momento histórico do nosso município, eu acho que de transição política, pode pegar para ver aqui, não tem problema nenhum. De transição política no nosso município, onde a gente observa, né, que a Araucária está pagando caro por uma eleição, que foi essa última para o município, passa por um momento de transição política também para o Estado, né, para pré-candidatos a deputado estadual, federal, senador, né, passa por um momento, acredito eu também, de aprovação e de desaprovação popular, não é? E eu vou dizer para você o que eu ouço nas ruas. A Araucária precisa de mais mulheres na política. Eu sou o primeiro a dizer isso, a Carmen sabe disso, né? Eu acho que o papel da mulher na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, em Brasília, é muito importante. Agora, a Araucária precisa quebrar o jugo de ser uma Câmara machista, uma Câmara só de homens, né? Uma Câmara onde, infelizmente, a mulher não encontra espaço para fazer a sua presença sentada numa cadeira. Eu acho que a Araucária tinha tudo, né? Que nem agora querem colocar para 15 cadeiras. Vocês estão sabendo disso? Tem um projetinho de lei que vai sair aí, 15 cadeiras. Não votaram para 13, agora para 15. Por que a gente não pode ter 50% de mulheres? Mas do jeito que está indo, daqui uns dias vai ter que ser. 50% de mulher, 50% de homem. Porque as mulheres, mas pelos próprios homens, não só o machismo entre as mulheres, que acontece que eu acho que está diminuindo. O que eu estou sentindo, Alex, é que está diminuindo. Mas entre os homens, por que os homens não querem a mulher? Porque a mulher fala, a mulher se posiciona, a mulher briga, a mulher questiona a hora que tem que questionar, e para eles não gostam. Para quê? Para que ela vai querer? Se eles são todos... Eu vou falar uma coisa absurda, mas sabe o que eu acho que deveria ter a nível de Brasil? Eu sou meio louco às vezes, né? O pessoal me chama de surtado, não tem ideia das minhas loucuras. Mas são loucuras baseadas numa realidade. Infelizmente, no Brasil, para a coisa acontecer, tem que virar lei. Você concorda? Foi assim com o ECA, foi assim com a Maria da Penha, foi assim com o Estatuto do Idoso, né? Por que não ter uma lei no nosso país onde exista a obrigatoriedade de eleição, né, de escolha, né, de composição de uma Câmara Municipal, de uma Câmara de Deputados, de 50% mulheres e 50% homem. Até porque eu acho que a oportunidade ela deveria ter, nem que fosse pela força da lei, para a gente quebrar esse jugo, porque a mulher, você me permite fazer uma observação, não estou lhe puxando o saco, estou falando por aquilo que eu tenho dentro de casa, por aquilo que eu tenho hoje ao meu lado como irmã, que é a Carmen, que é mais do que uma amiga, uma irmã, e ela sabe que eu penso dessa forma, isso aqui não é um teatro, mas assim, a mulher, ela sabe muito mais de orçamento do que um homem. Ela entende muito mais sobre as necessidades sociais do que um homem. A mulher, ela conhece muito mais, ela tem muito mais sensibilidade, feeling, para poder intervir em situações de conflito, né? Você pode perceber que as principais guerras do mundo foram deflagradas por homens, não é? E a mulher, quando ela entra como uma mártir que fez alguma coisa. Não, a mulher, ela é protagonista. A mulher, ela é protagonista. Então, Tati, quem sabe um dia lá na frente, né, se não for pela vontade do povo, que a gente tenha uma lei onde seja realmente, haja um divisor, para que lá na frente a gente possa abolir a lei, sabe? Não precisa mais de lei. O povo já aprendeu, porque a mulher faz a diferença. E o exemplo mais claro disso tudo, eu conheço a Tati somente há 6 meses, mas a Tati, o que vocês veem muitas vezes no Instagram com os filhos, eu sei que isso não é um teatro, isso é mais pura verdade. Né? Eu tô aqui com... Posso citar o nome de vocês? Posso? Tô aqui com o Roberli, nos bastidores, o Cleiton, que conhece a Tati há muito mais tempo. O Roberli há quantos anos? Ixi, 30. 10 anos.
10 anos. A Tati, ela é uma mãe presente o tempo todo. Às vezes dá vontade de pegar e dar uma esganadinha neles. É, né? É, Mas é porque é mãe, né? dá vontade. Gente, então é assim, existe papel mais importante. A Carmen é outra mãe que, pelo amor de Deus, é uma mãe coruja, né? Hoje ela falou que o filho precisou ir ao médico, ela não pensou duas vezes. Ela falou uma coisa pra mim no carro, que eu achei fantástico. Que ela falou assim, filho, eu já disse pra você, você é minha prioridade. Se eu tivesse compromisso, eu teria desmarcado. Agora não, o homem não. O homem, se tiver que desmarcar compromisso pra pegar uma vara e pescar em Miguelópolis, ele desmarca. O homem, se ele quiser faltar no seu trabalho para qualquer outra situação, ele falta. Mas sabe, mas Alex, eu vou te falar, na política, às vezes a gente tem que deixar o filho para servir as pessoas. Às vezes, né? Eu como E, assessora, e assim, e a gente fica ali dividida entre você ser. Claro que a gente nunca vai deixar, né? Claro. Eu quero deixar bem claro, uma situação, né, de doença, alguma coisa, mas muitas vezes você deixa ali de servir ou de estar presente com o teu filho para fazer pelas pessoas. Porque assim, o nosso propósito, quando a gente entra na política, não é fazer o bem para mim, não é fazer o bem para os meus, para minha família, é fazer o bem para todos, Para a para a sociedade. sociedade. Então, às vezes a gente deixa de uma festa de família porque a gente tem uma reunião, às vezes a gente deixa de numa reunião da escola porque a gente tem algo importante para resolver para as pessoas, sabe? E é triste, a gente fica dividindo, ainda mais mulher, né, Carmen? Homem não, homem ia dar graça. Ai, não vou na reunião do meu filho lá da escola. Verdade. Sabe? Mas a gente Fica à não. vontade. A gente vai porque a gente tem aquele propósito de melhorar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente fica com o coração dividido ali, sabe? E Mas- talvez seja por isso que muitas mulheres não entram para a política. Porque tem essa questão que a mulher é mais emotiva, a mulher tem mais sensibilidade. E também a questão do homem, que como é um meio machista, tem os homens que são ciumentos, que tem ali, né, tem ciúmes da mulher, alguma coisa, né, Carmen? Que é uma coisa real que existe. Daí a mulher acaba não indo. Mas eu ainda acho que é desse coração da mulher que a política precisa. Precisa. Eu acho que diminuiria a corrupção, eu acho que diminuiria, sabe, atos falhos da nossa política, sabe? Porque engraçado, né? Ainda voltando, desculpa, Gustavo, mas é fato, né? Eu não consigo imaginar a Tatiana largando uma prefeitura para ir pescar em Miguelópolis. Eu não consigo imaginar a Tatiana largando uma obrigação política ou familiar para fazer alguma coisa que não fosse condizente. E durante esse período todo que a gente tem visto, a Tatiana tem virado alvo, né, de críticas, de humilhações, de palavras de baixo calão. A Tatiana, ela hoje acabou se tornando, assim como todas as mulheres, alvo de uma parcela muito grande da nossa sociedade, porque é fácil. Nossa, como é bonito, né? Ver aqueles movimentos, vamos defender a mulher, Maria da Penha, aquele negócio todo. Passa a data festiva. Tem muito homem dentro da Câmara Municipal de Araucária que maceta a cara da mulher, que está carregando Maria da Penha e que é defendido e protegido por uma classe. Eu não consigo ver mulher defendendo outra mulher porque ela errou. Porque o que é justo. E enquanto a nossa Câmara Municipal não tiver mulheres presentes, nós teremos uma Câmara Municipal com vereadores agressores respondendo por crimes e acolhendo outros criminosos dentro da casa. É um desabafo meu, não é o que a Tatiana está falando, mas eu aposto que, assim como tem outras pré-candidatas a deputada, né? A Marjorie está sendo a federal ou estadual? Estadual, né? Federal. A Rosane. A Rosane é federal, a Adri Dalguiel, acho que é estadual, não é isso? A grande Sandra Lopes, estadual. Estadual teve contigo recentemente, não é? Então, assim, nós temos bons nomes, nós temos grandes mulheres no nosso município, independente de rivalidades, de questões de rivalidade política, nós precisamos da oportunidade. Porque enquanto essa oportunidade não for dada, a Araucária vai continuar sendo um curral político apenas de quem é de fora. Não é verdade? É o que está acontecendo agora com os deputados. Pois é. Qual vereador ou prefeito, quem tá ajudando alguém da cidade? Eu só ouvi um só, que é o Pavone com a Rosane. É, verdade, Pavone com a Rosane. Porque é do PV. Mas os próprios do PL lá, o Castilho, o Nilson e o Pedroso, nenhum vai me ajudar. Nenhum. Se você me ajudar, perde os cargos que ele tem na prefeitura. Falando em cargos, se amanhã eu perder meus 2 cargos, que eu tinha 4, perdi 2. Você me avisa. Foi porque... Você me avisa. Mas sabe por quê? Eu não vim aqui para demitir ninguém, Roberto. Não, sabe por quê? Porque eu sou mulher. Não porque o que eu tô falando, porque eu sou mulher. Porque se eu fosse homem,
seria totalmente diferente. O que eles. Ou se eu tivesse um homem do meu lado, porque eu sou uma mulher solteira, se eu tivesse um homem do meu lado, seria totalmente diferente o respeito. E não tem que ser assim. Porque a mulher não respeita o homem se ele é casado ou se ele é A solteiro. mulher não precisa de um homem para ser respeitada. A mulher tem que ser respeitada e ponto E final. ponto final. Independente se ela tem alguém, se ela não tem, independente. Fiquei sabendo que tem vereador agressor com 18 cargos comissionados. É mito ou é Não, causa que o povo conta? é Ou... verdade. É verdade? É verdade. Vereador que bateu em mulher e tem 18 É cargos lá. verdade. É verdade. Misericórdia. E, inclusive, está cotado para ser presidente da Câmara. Hein? Capaz, sério? Aí tá uma briga ali. O prefeito quer um, o secretário do governo quer outro. Vamos ver quem que vai ganhar essa. É mais fácil colocar uma mula sem cabeça, então, na presidência da Câmara do que colocar um camarada desse, porque, pelo amor de Deus, vai ser o fim da picada, né? Aí depois o pessoal fala, o Alex tá falando de tal vereador porque o fulano tá pagando. Eu faço de graça, filho. Inclusive, Eu faço de graça. inclusive esse vereador aí, que está cogitado pelo secretário do governo, um dia na Câmara ela falou que da semana pedagógica do Sérgio, que o Sérgio fez a semana pedagógica, e eu fiz ano passado com o Karnal, Vi. com o Leandro Karnal, foram 6 dias de semana pedagógica, com mais de 3.000 inscrições, de manhã à tarde, todos os professores participaram pelo menos 3 vezes, né? Tiveram a palestra com o Leandro Karnal, a gente gastou lá mais ou menos 1.100.000 para os 6 dias de evento, com mais são 3.000 professores, daria 9.000 inscrições, e ele falou que foi um dinheiro jogado fora. Me desculpa. Eu acho que a nossa semana pedagógica não foi um dinheiro jogado fora. Porque a gente fez formação continuada de qualidade para os professores. Porque o professor de Araucária aqui merece. Olha, acho que nunca foi feita uma semana pedagógica tão dedicada e tão, assim, a gente quis fazer com aquele momento para os professores se sentirem valorizados. Fez um lugar legal, um café legal, sabe? Foi no Aquapark. No Aquapark, com palestra legal, porque os professores do município, eles merecem. E eles não são valorizados da forma que eles merecem. Então, aquilo, dentro da secretaria, a gente fez na primeira semana, voltando do recesso, sabe? Então, não foi o dinheiro jogado fora, igual ele falou. O governo fez uma palestra para 400 pessoas e gastou com o ministro da Justiça, que não sei para que serviu. Não teve nem 300 pessoas, acho que dentro da FACEAR cabe 300 pessoas, né? Cabe umas 400 naquela história, né? Mas não estava cheio. Quanto E gastou 450.000 para meia tarde. Então a gente gastou 1.100.000 para 6 dias de manhã e à tarde. E o ministro da Justiça veio por 450.000 para meia tarde. Para meia tarde para 400 pessoas. Então, senhor vereador, se informe antes de falar o que não sabe. E se você acha que o professor não merece isso, me desculpe, eu acho que foi o mínimo. O mínimo. Isso que é professor, camarada, né? Isso que é professor, não sei. O mínimo que a Secretaria de Educação poderia ter feito. Tudo bem. Tá, estamos chegando ao fim. Se a gente ficar mais tempo do que isso, eu acho que a gente começa a perder um pouco da audiência. A audiência está bem bacana, é uma média, né? Depois eu vou te mostrar. Se eu for no status aqui, Tati, vamos ver como é que tá o status aqui. Não virou status hoje? Capaz, o Facebook me aprovou. Não, tá aqui. Cadê? Peraí, calma, muita calma nessa hora. Deixa eu ver se... Cadê o status da Tati? Tá aqui. Até agora já passaram, ali é um número, não vamos falar agora, deixa eu pôr curioso. Aqui é outro número, no final acaba sendo outro. Mas até o presente momento, aqui são quase 200 pessoas, né, que passaram pelos nossos estados. Tem muita gente aqui que é político, que é morador da cidade, que segue a nossa página, que está junto com a gente, né? Esse aqui mandou um abraço para você em off, não quer que fale o nome dele, né? Eu gosto muito de você, né? O doutor Eduardo Krieger está aqui junto com a gente também, acompanhando, né? Tem ex-funcionários do governo ISAM. Tem fofoqueiro de plantão. Tem guarda municipal aqui também acompanhando a gente, né? Tem bastante gente aqui nos acompanhando, né? É bastante gente, né? Então é mais uma live aí de sucesso que com certeza... a página Se Liga Araucária 1890 também te acompanhando, né? Tem ex-vereador também que já foi ex-secretário, foi ex-vereador de novo. Sem apoio do governo. Sem apoio do governo acompanhando, né? Então tem bastante gente aqui vendo o que está acontecendo no bate-papo com a vice-prefeita Tatiana Assuiti. E Tatiana, eu vou falar uma coisa para você, está chegando no final e eu preciso que você feche o programa tendo aí uma palavra, um momento que possa trazer
para a nossa cidade de Araucária uma luz sobre o nosso município, né? Porque, afinal de contas, a cidade de Araucária ela está carente de heróis na política, carente de pessoas que representem mais a cidade de Araucária, o morador de Araucária, do que a classe política. Hoje eu vejo muito político defendendo político em Araucária. Vereador defendendo vereador defendendo prefeito, vereador defendendo secretário, vereador defendendo cargo comissionado, né? Mas a gente não vê vereador defendendo o morador da cidade de Araucária, o vereador ou a prefeitura defendendo o morador. Eu queria que você tivesse um momento agora que você pudesse fazer o seu encerramento e dar uma palavra, né, a respeito do assunto. Então, Alex, obrigado, né, pela oportunidade. A gente teve até esse bate-papo por conta da entrevista ontem, né, Do Clodoaldo. do Clodoaldo. E assim, o que eu falo, eu ainda mesmo sendo tentada ser silenciada, eu ainda estou tentando fazer o meu melhor. Porque eu fui eleita, eu recebo salário para isso. A população me paga todo mês, então eu não posso simplesmente ficar em casa recebendo o meu salário quietinha sem falar nada, né? E ser submissa a uma gestão que eu não concordo, uma gestão que está indo totalmente contra o que a população precisa. E eu vou falar o que eu voltei a falar, o que eu falei no começo, talvez, né, as pessoas não estivessem assistindo. Por isso que eu coloquei meu nome, né, como pré-candidata a deputada estadual, para que a Araucária tenha voz e tenha vez. Para que a Araucária seja representada lá na Assembleia e para que a Araucária tenha a possibilidade de receber, em troca, aquilo que ela dá para o Estado, que é uma cidade muito rica, mas mesmo assim, em contrapartida, o Estado dá muito pouco para o município, porque não tem um deputado aqui que brigue lá no Estado para trazer recurso, para trazer investimento, infraestrutura, ou para trazer melhoria para a nossa cidade. Então a gente precisa de representantes lá para brigar por Araucária e a Araucária merece. E lá minha voz não vai mais ser silenciada. Lá eu vou ter voz, lá eu vou ter vez, lá eu vou ter oportunidade. Se Deus quiser, com o futuro governador, sou do mesmo partido do futuro governador, que tá tudo aí, tudo indica que ele vai ser, já vai ganhar no primeiro turno. Um bom resultado das pesquisas O eleitorais. Sérgio Moro é o mais preparado, e eu vou ser do partido dele, com certeza. Eu vou estar do lado dele, com a oportunidade de trazer melhorias aqui para o nosso município, que Araucária não é a minha cidade natal, mas é a cidade que eu amo, que eu respeito, que eu escolhi para viver, que me recebeu muito bem, faz muito pouco tempo que eu estou aqui em Araucária, já fui vereadora, sou vice-prefeita, então eu preciso retribuir isso para a população. Eu tenho 3 filhos aí, pequenos, que eles merecem, no futuro, ter orgulho da mãe, e não vergonha, de eu ter tido a oportunidade de ter feito alguma coisa pelo município, que eu simplesmente passei calada, sem fazer nada, submissa a uma gestão machista, submissa ao machismo político, mas eles vão ter orgulho da mãe deles, de saber que a mãe deles teve a oportunidade e fez. Não tive a oportunidade, fiquei quieta, fiquei calada, fiquei inerte, fiquei sem Expressão em palavras. sem nada. Ter passado simplesmente os 4 anos e meus filhos ter vergonha de mim daqui mais para frente, quando eles ficarem grandes. Então isso eu garanto para a população, que vergonha eu não vou fazer para ninguém e vou fazer de tudo para que a Araucária tenha o que a Araucária merece. A câmera está um pouco distante, né, mas eu pude ver os olhos aqui da Tatiana marejados, né, emocionada com tudo isso. E eu me emociono também, Tatiana, porque eu tenho visto que nessa caminhada política sua na nossa cidade, no trabalho que eu venho desenvolvendo há 1 ano e meio, né, com essa nova roupagem, né, uns chamam de oposição, eu chamo apenas do lado B da notícia, porque nós temos hoje aí, na verdade, uma grande máscara sobre o que acontece na cidade de Araucária. Eu vejo que a Araucária tem uma oportunidade de ouro, né, de fazer história, seja agora nesse período pré-eleitoral, ou no período eleitoral, ou na cidade como um todo, até as próximas eleições. O que a Araucária não pode fazer mais é adormecer, né, Tatiana? Eu acho que essa chama que se acende hoje em Araucária, pela Tatiana e por outras pessoas que buscam, né, uma cidade melhor, deve permanecer acesa. Boa sorte, que Deus abençoe, que tudo dê certo e seja tudo muito Obrigada. tranquilo para você, principalmente. Tá E bom? seja sempre bem-vindo aqui na minha casa, né, que quando quiser, eu sei que às vezes é É corrido. corrido, mas obrigado pela oportunidade, que é o único veículo de comunicação que vem atrás de mim para eu falar, para eu expressar. A Carmen também, Carmen. Boa sorte para você. O que eu puder te ajudar, conte comigo aí sempre, que as mulheres, eu falo, as mulheres precisam se ajudar, a gente precisa Verdade. fazer
essa união entre nós, mas também os homens também, eu também não separo, né? A gente precisa ajudar quem precisa. E se Deus quiser, a Araucária vai sair aí vencedora e o futuro da Araucária vai ser muito melhor do que hoje. E vou falar mais, tá? Você que é pré-candidata, tem, como eu falei, a Sandra, tem a A Marjorie, Marjorie, a Rosane, a Rosane, o tem Dr. a Cláudio vai ser candidato. Ah, vai? Vai ser candidato. A federal. Então, assim, você que é pré-candidato que de repente quer fazer um bate-papo comigo a respeito da sua pré-candidatura, sobre política, bate um fio para mim, manda um WhatsApp 984 21 40 40, né? A gente vai procurar dar o melhor espaço para vocês, para um bate-papo que pode ser na sua residência, no nosso estúdio. A gente dá um jeito. O importante era o cara conhecer cada vez mais sobre política. Quero agradecer aqui nos bastidores a presença do Robert Lee, o apoio que ele te deu, ao Cleito, que está aqui também cuidando da transmissão via WhatsApp, via Instagram e Facebook, né, nos perfis da Tatiana, da Carmen, que também está aqui junto com a gente mais uma vez. Da Rosana, que fez o café. Da Rosana, viu, Rosana? Rosana, obrigado pelo café, tá uma delícia, viu? Gratidão. E a gente vai voltar numa próxima oportunidade. Eu não sei se amanhã eu vou fazer a live da noite. Vocês perceberam que eu estou bastante rouco, estou melhor da gripe, mas é muita coisa, né? Muito trabalho acontecendo na sequência, então, né, tá pedindo um pouco de descanso. Então, não sei se amanhã teremos live da noite ou não, mas amanhã eu vou avisar todos vocês com certeza, a não ser que aconteça alguma coisa excepcional, né? Vai que de repente o Moro liga e fala, quero falar contigo, né? Vai, né? Uhum. Pois é, você podia falar com ele lá, né? Vou falar. Ele vai estar para vir para cá. A gente tá. Fala assim, senador, você já deu 2 entrevistas para ele, dá uma terceira, né? Bom. Pra convenção, sábado. Sábado tem nossa convenção do PL. Se Deus quiser, a minha candidatura vai ser confirmada lá no sábado, 10 horas da manhã, no Centro de Convenções, Espaço Torres, né? Em Curitiba, lá no Jardim Botânico. Eu vou colocar ali no meu feed também. Também quem acompanha o Alex Furtado, me acompanha lá nas redes sociais também. Vamos fazer o contrário, né, Alex? Claro, por favor, pode convidar. É Tati Suíte, o Tati Araucária, vocês me acham lá, para ver aí a movimentação, o que vai dar nos próximos dias. Parabéns. E parabéns a todas as mulheres que colocaram seus nomes aí à disposição. Isso é um grande passo para a política municipal, estadual e também nacional. Vamos encerrar então, são 19 horas e 50 minutos. Antes de terminar, não sei se ele vai estar... Nossa, me deu agora um branco agora aqui no nome do cidadão, mas depois eu vou lembrar, não tem problema. O pessoal me cobra pelos boa noite, sabia? Meu Deus do céu, eu tô com uma memória ruim por causa de tanta correria. Me pararam e falaram assim, olha, meu marido ficou te esperando para dar boa noite, até o final do programa você não deu boa noite. Tem que marcar ali do lado. Tem que marcar. Mas a todos vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado, né? Foi mais uma live surpresa, com uma entrevista surpresa, reveladora mais uma vez, né, no Jornalismo Verdade, e podemos voltar a qualquer momento, você sabe disso, com essas ou outras informações, notícia, live, vídeo, enfim, mas sempre junto com você, de olho na notícia. Eu pedi para a Carmen encerrar a transmissão, e o Cleiton encerra. Gratidão, Deus abençoe, e até a próxima. Tchau, tchau. Teve mais comentários.